hoje vamos conhecer o Frio Supremo. Por isso, sim, eu tô preparado pra isto, porque hoje vai ser cinema. Mas por que vai ser cinema, Flebetes? Por que vai ser cinema? Por que isso vai ser tão interessante hoje? Eu ficava falando todo dia para o HB trazer este manhwa, porque eu adorava este manhwa. Um manhwa incrível de gelo que eu amo, muito melhor do que aquele famosinho que o Momo trouxe. E nem se compara com aquele do Otaku Nelas. Esse aí é para esquecer. Até onde eu vi, este aqui tinha literalmente desenvolvimento de personagens que é quase impossível nestes manhwas de Apocalipse. Tinha poderes legais. Poderes legais em um manhwa de Apocalipse quase impossível. Confia em mim e vai ver este aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está assistindo. Bom dia. Eu sou o HB e vim apresentar a obra de hoje. Boa noite. Supimpinha, obra de apocalipse numa era de gelo. A nossa obra começa com um repórter falando sobre a era de gelo. A temperatura terrestre continua descendo sem sinais de que vai parar. Mas, por favor, Entendi. não perca a esperança. O governo não se esqueceu da gente. Vamos Claro continuar que não. juntos e passar por essa crise. Vamos juntos. Confia. Mas nessa mesma hora um avião cai em cima dele. Porque o avião congelou completamente e não conseguia continuar o voo. E isso tá se passando numa TV que também logo congela e para Ô, de louco. funcionar completamente. É dia que parece uma casa meio suja, com várias caixas. E tem alguém chamando Suja é tá mais com vidro. Não é vidro, é água, né? Congelada. por um Chamado cara gelo. chamado Han Feng. Mas como eu vi vocês nos comentários recomendando quando tem nome complicado, assim, nas obras, trocar os nomes. Então Obrigado! É isso! Eu tentei ver um vídeo teu recente, não consegui. Eu parei no meio por causa disso. E neste tem tanto nome, tanta coisa complicada, principalmente quando começa aquela coisa de cultivação. Cultivação, meu Deus. Este aqui. Meu Deus, não dava. Aquele ali não dava, de certeza. chama ele de Fernando. Porque Bora, Feng é me isso, levou Fernando. Fernando e vai ser Fernando. E alguém tá chamando Bora. pelo Fernando e ele vai atender na porta. Quando ele olha quem é pelo olho mágico, Vixe, olha o parece áudio uma todo mulher, cortado tá já. tremendo muito de frio, tá com Opa, casacão, que mas isso, isso não moça? tá sendo suficiente. Helena, o que você tá fazendo aqui? Vem pra dentro, é perigoso aí. Mas quando ela entra, ela dá um beijão no nosso Ó, prota. E eles louco! continuam fazendo isso por Tá um querendo? bom tempo. E ele se recupera e fala, Eu lembrei. É sempre assim nos manhuás. Por quê? Por quê? É sempre assim. Nos manhuás de sobrevivência no gelo, no caso. Tem essa categoria nos manhuás. É uma especificação de... É uma graduação nos isekais. Tem um isekai de sobrevivência no gelo. Que eu sempre... era tão gado, tio. De repente eu vou te salvar. Agora quero para mim. De repente aparece o homem realmente, pá. Matou. E é isso. Sempre assim. Eu tô a dar play, mas tô pausando o vídeo, não sei porquê, desculpa. recupera e fala, por que você me beijou logo depois de eu abrir a porta? O que tá acontecendo estranho. com você, Helena? Eu percebi que você é o meu verdadeiro amor, Fernando. Confia. Era pra eu ter ficado Claro. com você o tempo todo. Confia. É preciso ter uma crise pra gente verdadeiramente ver as pessoas. Perceber Claro, que realmente né? se preocupa, sabe? Aquela pessoa que vai estar lá pra você, não importa o que. Se você não acredita em mim, sente meu coração agora. Eu estou disposta a fazer qualquer coisa com você. O coração vai estar batendo realmente. É pra tentar sobreviver, pra tentar bampear? Eu não lembro o nome. Deixar o sangue escorrendo, já que tá gelo muito frio. Então, o sangue precisa correr. E quanto mais frio, mais difícil é o sangue correr, já que é líquido. É isso. Deixa eu dar play que eu não tô falando nada com nada. E agora? E o Fernando fica como? Qualquer coisa? E a moça já deixa claro que Opa, são coisas que isso? promiscuosas. Que isso? Helena, você não sabe É que isso, essas vamos. palavras são importantes pra mim. Não precisa dizer mais nada. Só feche seus olhos pra mim, tá bom? Meus olhos estão fechados. E aí, Vixe, nesse a momento, mãozinha. surge um cara pra atacar o nosso protagonista. E ele foi acertado bem na cabeça, em cheio. E ele já tá no Coitado. chão, sangrando muito. Você matou ele? Não tenta se fazer de inocente, não. Você sabia que era o que tinha que fazer. Esse mundo aqui foi pro Pelo inferno. menos ficou com pena, né? Era muito tempo já. Uma boca a menos pra alimentar não é nada. Vamos ver aqui o que a gente tem aqui. Se a gente usar nossos recursos direitinho, dá pra alguém resgatar a gente. Enquanto isso, nosso prota tá lá. Ele ainda tá vivo. Ele sente alguns Coitados. membros dele mexendo, mas ele não consegue se mover. Eu não consigo me mexer. Eu tô morrendo. Eu não sou ligado, mas patético como eu já fui várias vezes. Quer dizer, neste estado aqui eu nunca cheguei, mas patético já fui muitas vezes. Então é assim o sentimento de morrer. Daí a gente vê que a Helena e o outro cara são um casal. E o prota pensa, é tudo culpa dessas Vixe. mulheres sem coração. Se eu tiver uma próxima vida, chega de ser gado de mulher. Até que nosso Entendi. prota vê um brilho, uma luz no fim do túnel. O que que é Uau, isso? vai Que luz voltar. aconchegante. Será que esse é o caminho pro Pô, paraíso? seria um grande plot twist se agora fôssemos acompanhar a vida deles. Seria um plot twist. Maneiro, inclusive. Calma, minha mão, eu tô sentindo ela. De repente, nosso prota vira um tipo de energia vermelha. E um instante depois, ele se dissipa nessa energia. Onde eu tô? E a gente vê que tá de dia, a era de gelo ainda não começou e parece que ele tá no quarto dele. 30 minutos depois dele voltar à vida, ele tá olhando pro sol e ele pensa: ai,
Essa luz é tão boa. Eu achei que nunca Ok. sentiria ela novamente. Eu acabei de checar a data. É dia 28 de junho. O apocalipse começou no dia 15 de julho. Era pra eu estar morto, mas eu voltei, de algum jeito. E eu voltei metade de um mês antes do apocalipse. Isso significa que eu renasci? Mas tem algo diferente dessa vez. Tem algumas coisas estranhas acontecendo. Ô, louco, Desde que eu manda acordei, Kurama. tem esse brilho vermelho estranho em volta da minha mão Brilho? direita. Isso é Não aura. machuca nem nada, é só meio quentinho. Não parece fazer nada, na verdade. Entendi. E primeiro eu pensei que eu só tava imaginando coisas, mas... E de repente passa Se começar a vir os tracinhos aqui de Naruto, que o Boruto também tem, a Himawari, se começar a ser, é poder de Naruto. uma brisa de ar frio por ele e ele acaba espirrando por conta disso. Ah, deixa eu adivinhar qual é o seu poder. Ah, será que é o inventário? Será que é o inventário? Será? Mas isso faz que a cor na mão dele Ô, mude. Hã? O quê? Ficou Verda? verde? E por que tá ficando maior? Ele fica meio desesperado com tudo Ok, isso. agora até fiquei fica confuso. cansado. Feixe de Interessado. luz saindo da minha mão. Como é que a ciência explica isso aqui, hein? A luz verde Não voltou explica. a encolher. Ela é tão Por errática. agora, a ciência explica tudo, inclusive poderes, né? Tudo tem uma base natural. Ela cresce e diminui de repente. Não é como a vermelha. A vermelha não fez isso. Daí ele se senta no sofá dele. Ai, de repente eu me senti tão cansado, tão drenado. Será que foi culpa dessa luz verde? Mas que merda, que é isso aqui na minha mão, cara? E ele pensa, ei, será que é como aquelas histórias de manhwa que eu li? No qual o protagonista Sim, renasce com alguns poderes? Inclusive, não sei porquê, mas já acho que é de manhua. Seria engraçado se eu fosse um manhua, tô vendo um manhua, que a pessoa tá vendo um manhua. Caralho, você volta. E o nosso Muito mano legal. Fernandão pega uma faca pra testar. Parece que não aconteceu nada. E de repente a barriga dele ronca muito. Ai, eu tô com tanta fome. Parece que não tem nada na geladeira. Isso é muito ruim. Se eu não comer agora, eu acho que eu vou desmaiar. E ele olha pro lado e... Pera, se eu for um manhua agora, eu acabei de quebrar a quarta parede do meu universo. Da hora. pote com alguns grãozinhos. Grãos de soja tostadinhos. Isso aqui me ajudou um pouquinho no apocalipse. Não é exatamente uma refeição, mas é o que vai ser agora. Soja é melhor bom coisa. demais. Mercado. Eu bebo bastante soja e não bebo leite, bebo soja, que é muito legal. Tem uma bebida de soja que eu geralmente chamo de leite, mas não é leite. Do nada. É sabor baunilha. Meu Deus. Faz muito bem. É muito melhor do que uma bebida normal. Leite magro faz muito menos pior. Eu não sei falar, não. Esquece. Depois. Daí ele pega um grão de soja com aquela mão que tá com a aura verde. E quando ele vai jogar na louco. boca pra comer, uma fumaça sai do grão, pega na cara dele. E de Ok. dentro da boca dele sai tipo Oxi! um pé de soja. Daí ele tira da boca dele na língua dele. Já pode ser almirante de One Piece. É só fazer isso e já vira almirante. Ele tinha raiz e tudo. Atualmente é assim, é fácil, fácil. Isso aqui é soja? E eu não me sinto mais cansado. E a luz verde sumiu. Com certeza foi ela que fez isso aqui com a soja. Daí ele pega e Interessante. realmente tá crescendo soja. Ele literalmente multiplicou soja. Ele plantou soja em um instante. Da hora. Um broto de soja. Então esse é meu poder. Tá, essa descoberta foi incrível. Eu preciso estudar mais sobre isso. Mas agora eu preciso juntar alguns suprimentos Ô, louco! Não. É Jesus jogando futebol, o quadro dele? Que isso? antes do mundo acabar. E a gente vê que lá fora, como não começou o apocalipse ainda, tem muita gente, tá muito movimentado. E o nosso próprio já Entendi. foi pra rua também. Tá, eu preciso levar isso a sério agora. Primeiro apareceu aquela luz vermelha em volta da minha mão. Depois ficou verde. Daí a luz verde ficava indo e voltando. E ela fez eu ficar super cansado. Daí de repente eu toquei uns grãos de soja com minha mão verde e elas viraram brotos de soja. É isso. Que tipo de poder é esse? E de repente Sei alguém lá, chama irmão. pelo nosso Fernandão. E a gente vê que é Mas ele. é interessante e inovador. Não tem nada assim, pelo menos por agora. Depois pode-se revelar alguma coisa que nós não sabemos, mas enfim. Que coincidência, Fernando. Pessoa... Uma coisa que eu nunca gosto, o protagonista quer se vingar desta pessoa. Mas esta pessoa não foi a pessoa que traiu. Esta pessoa aqui nunca teve a intenção de trair a pessoa. Quer dizer, pode ter tido. Mas a intenção de ter traído e feito aquilo com o prota, esta pessoa aqui não teve. Aquele momento específico, não pode ter querido trair a pessoa que não conhece essa personagem antes, mas naquele momento, aquela traição ela nunca fez, então não vale a pena vingar-te de uma coisa que ela nunca fez. É tipo, sei lá, não sei explicar. Também tá comprando aqui hoje? É como se fosse o destino, não é? E o Prata só pensa assustado. Helena! A Helena foi a deusa dos meus sonhos durante 3 longos anos. Bonitona. Eu fiz de tudo pra ela ficar feliz. Mesmo sabendo que eu era só um cara de reserva. Mas eu nunca pensei que ela terminaria me matando. Não, fica calmo. E ele segura o próprio braço, ele ia fazer alguma atrocidade. Não é hora de vingança. Vixe. Ainda não. Eu preciso de suprimentos primeiro. Fernando, por que você tá se distanciando de mim? Eu tô te chamando há um tempinho Por que já. será, né? Desculpa, Helena, você tá especialmente
bastante bonita hoje. Eu acabei me perdendo em pensamento, só isso. Ah, você Entendi. é tão meigo. Bom, já que a gente se trombou, que tal a gente fazer umas comprinhas, hein? E ela vai tentando jogar o charme dela pra cima do Prota. Desculpa, hoje eu não posso. E ele vai passando Ô, reto louco! por ela. Aí ela fica chocada com isso, completamente. Da Uma hora. tentativa tentando me usar de banco de novo. Mas não dessa vez, eu não sou esse idiota mais. Esse aqui eu não preciso nem inventar. O nome do centro é realmente Valdemar. Ele vai pro Não Plaza é de possível. Compras Valdemar. O Valdemar mas bom na nome. cidade A. O maior e com mais recursos mercados da região leste. E, obviamente, durante o apocalipse gelado, essas Normal. prateleiras foram completamente limpas. E ninguém sabe até hoje quem foi, né? Eu preciso pegar o máximo Meu possível. Deus, que é isso? A imagem tá tão ruim que não dá pra perceber se isso aqui é um cereal ou se é um pacote de batata. Antes do apocalipse chegar. Enquanto isso, no celular, ele tá vendo um guia de sobrevivência no apocalipse. Ele tem uma lista enorme de várias coisas que ele precisa. Ok. Comida, roupas de Bom. inverno, remédio, necessidades básicas, combustível. Ai, tem muita coisa que eu preciso preparar ainda. Tá, mas agora a gente tem um grande problema. E a gente vê que ele só tem 15 mil wons na conta dele. Ai, o que eu vou fazer Muita com esse coisa. dinheiro? E de repente chega uma notificação. Won? Deixa eu ver quanto é que é 15 mil won. 10 euros não é muita coisa não, realmente. Só pra ter uma ideia. 58 reais e não dá pra fazer muita coisa, né? Não dá pra comprar muita coisa. Acho que não vai dar certo não. Salvar a tua vida apenas com 38 reais num apocalipse não vai dar certo. Mas foi uma boa tentativa, bora lá. No celular dele. E não é wons, é yuan a moeda, não é won. Yuan? Que isso? Chinês? Não sei. Agora é outra parada, ok? Aí já dá pra salvar uma vida legal. Aí dá pra sobreviver pelo menos por um aninho. Se fizer bem as compras, já dá pra sobreviver a um apocalipse de frio. Dá. Interessante. Já que aluguel não vai ser preciso pagar, né? Já que a pessoa não vai conseguir mandar ninguém para te cobrar, o policial não vai vir te resgatar, cobrar, então aluguel não vai ter de pagar. Águas, o governo vai pagar provavelmente, já que a canalização vem por baixo. O frio não entra tanto dentro da pedra, então tudo certo. Eletricidade é que vai ser complicado, não deve ter eletricidade. E acho que é isso. Ok, interessante. Eu esqueci de falar da comida, mas a comida já dá pra pagar com os 12 mil, então tudo certo. Yuan. E ele vê uma mensagem sobre um empréstimo, um crédito que ele pode pegar. E ele pensa, é verdade, como é que eu pude esquecer disso? Eu posso pegar quantos empréstimos eu quiser, vai ser o fim do mundo mesmo. Daí ele começa a abrir Gênio, vários gênio, aí foi aplicativos de gênio. banco e pegar empréstimo em todos eles. Agora o Prota foi gênio. Muito. E se ele tiver a Helena chutando uma latinha muito puta na rua, ele era só mais um dos patetas que eu pegava dinheiro e ele teve a coragem de me recusar. Então, né, então. Você era tão pateta assim, por que estás tão é tanta importância pra ele? Por que estás tão preocupada com ele? Era só um pateta mesmo? Será que era só um pateta? Não sei se tá caidinho, se tá só puta mesmo. Ai, agora eu tô muito brava. Aquele perdedor patético não tem nem um carro. Eu nunca mais vou ser legal com ele. E nisso a gente ouve um carro Ok. buzinando pra ela. A gente vê que é uma 4x4 enorme e dentro Da dela hora. tá o nosso Prota. E aí, louco, Helena? do nada. Fernando? Esse Se bem que é importante ter um carro, esse parece conseguir andar sob gelo. carro é seu? Ah, esse Neve. aqui acabei de conseguir ele. Meu pai tá trabalhando nos Estados Unidos, então ele me transferiu algum Confia. dinheiro. Na verdade, eu acabei de deixar ele no aeroporto. E a Helena fica toda bobinha, né? Você tava levando seu pai pro aeroporto hoje? Desculpa pedir pra fazer compras com você sem saber. É que você foi tão grosso mais cedo. Eu achei que você tava abandonando a sua amiga. Garota bobinha. Daí ele segura ela e fala... Como eu poderia te abandonar, Helena? Você é tão importante pra mim. E ela dá um sorrisinho, porque acha que ele Vixe. caiu no charme dela de novo. Você Mas- sabe, você também é muito especial. Seria interessante o protagonista vai dar um voto de confiança pra ela e depois mesmo sendo traído e aí, ok, eu não vou confiar nela e não tentando procurar uma vingança disso, ok, eu não vou ficar longe, encontrando novas pessoas para colaborar com ele, perceber, ok, isto não é uma boa pessoa, mas eu preciso de pessoas boas ao meu lado. Era muito mais interessante do que, não, vou querer trair a pessoa me matou na vida passada, mas já nesta vida nem que tive imitação de me esfaquear nem nada. É meio bizarro isso, mas ok. Só pra mim, Fernando. Mas seria legal, não Sair seria? no jantar, ou assistir um filme, alguma coisa assim. O que você acha disso? E quando ela repara, o Prota já não tá mais nem lá. Ele tá lá no carro pegando as caixas de suprimento dele. Que é isso? Cara, eu preciso carregar isso aqui tudo ainda. Eu tô muito ocupado, muito ocupado. Mas por que você comprou tanta coisa assim? Nada Por que demais, será? só umas coisinhas que eu gosto. E ele até fala que comprou um presentinho pra ela vir buscar depois. Ih, E ela mentira. fala, tudo bem, mas eu vou pra O casa nariz. agora. E ele fala, melhor mesmo. E ela pensa, consegui, acertei em cheio. E o Prota
não, pensa, né? "Ai, eu não posso deixar ela saber sobre a minha pilha de suprimentos. É basicamente o meu ticket pra sobreviver ao apocalipse. Ai, mas eu mal posso esperar. Quando o mundo acabar, eu vou atrás de você. Vocês dois. Principalmente do cara que ajudou ela a me matar. É isso que eu não gosto. Ah, não, eu vou tá aí. Eu vou à procura da minha vingança porque elas me traíram. Irmão, não tenho culpa contigo. Esquece eles. Eles vão ir cá para. É, pior que não vão, né? Tem muitas pessoas, provavelmente, que são iguais ao prota de antigamente, que ficam bajuando ela. Ah, toma dinheiro. Ah, toma comida. Ah, toma aqui esta coisa do Indy da puta aqui. Pô, muito da hora. Brincar aqui. Da horaço. Querias? Inveja? Inveja? Mentira, acho que não, mas enfim. Agora foi um momento Digo, mas enfim. Não sei se você já fez virar algum react do Digo, mas ele faz muito isso. Agora deu-me curiosidade. Na Vontade, verdade, não eu tô curiosidades. gostando muito da ideia desse apocalipse acontecer agora. Atualmente ele tá então no dia 29 de junho. E no dia 15 de julho é que começa o apocalipse. Nesse dia vai nevar muito, a temperatura vai pra 20 graus negativos. E durante o mês seguinte a isso? temperatura Muita coisa. vai continuar caindo. Chegando Dá pra queimar, isso deixa de ser humano. Acho que nem na Antártida é tão baixo. Acho que no máximo chega a 30 negativos, mas abaixo disso, cara. Não. Maluquice. até mesmo a menos 70 graus. Caralho. Aí virou o espaço, virou fora do mundo. Que é isso? Já nem na Terra tá. E o mundo vai ser completamente coberto por gelo e neve, fazendo Entendi. impossível de sair lá fora. E a gente vê que ele tá fazendo as Que não faz muito sentido, então tirou o nível da água para ficar gelo em cima de nós, porque assim dá a tirar o nível da. Pior que talvez o nível da água comece a descer, já que tem muita chuva a acontecer e neve, vai começar a ficar muito gelo em cima da terra, então o nível da água vai descer. Interessante pensar nisso, nunca vai ser abordado na história, mas é legal. etapas de sobrevivência. Ele primeiro conseguiu a comida. E é por isso que eu preciso estocar bastante comida. Tudo que eu preciso já tá empacotado. E com o nível da água a descer, pode sair alguma doença que estava apagada da história e agora vai começar a surgir, porque essas doenças já não estavam. O nível da água já tinha subido muito e essas doenças tinham ficado lá embaixo. Seria legal isso, não achas? E selado. Isso porque meus vizinhos também não podem suspeitar que isso aqui é comida. E os suprimentos mais sensíveis eu tenho que mover durante a noite enquanto ninguém tá olhando. Depois que o apocalipse começar, a energia elétrica vai ficar completamente instável. Sim. Então é por isso que eu peguei pensei esse nisso garotão também. aqui, um gerador. E, obviamente, muito combustível pra manter ele muito tempo ativo. E mais um objetivo da lista foi cumprido, dessa vez combustível. Quando o apocalipse acontecer, o sistema de aquecimento vai parar completamente. Então eu preciso modificar minha casa pra ela mesma fazer calor. E eu também vou reforçar essas portas e janelas, né? Mais um da lista, modificar o quarto, né? Da eu hora. também preciso de um quarto só para suprimentos. Eu finalmente terminei, mas hoje já é dia 14 de julho, um dia antes do grande apocalipse. Mas agora tá na hora do evento principal, testar a minha nova habilidade. Pô, eu não sei se eu consegui muito dinheiro, mas se pá, eu ia tentar conseguir. Ah, mas ele não tem grandes quantidades de dinheiro infinita, que ele tem de. O empréstimo é relativo ao quanto dinheiro tu tens na conta, quanto dinheiro consegues arranjar mensalmente. Então não dá para pedir muito, isso gera 4 bilhões, não dá para pedir isso. Mas dá para fazer umas paradas interessantes que é tentar ir lá e. Não dá dinheiro suficiente. Eu ia pensar comprar uma casa nova e aí tentar reformar. Ou talvez uma garagem, né? Uma garagem, um galpão, daria para fazer, reforçar. Mas é pouco tempo, meio mês, não dá para reforçar um galpão inteiro. O plano deu certo, é isso. Sobreviver ao apocalipse que tá chegando, basear-se somente nos suprimentos que eu peguei não é o suficiente. Esse poder de manipular as plantas vai ser a minha única esperança. Toda essa soja aqui nesse prato, eu fiz com a minha habilidade. Mas parece que o nosso prata não gosta muito de comer soja pura assim. Eu também não gostaria. Realmente puro é difícil. Né? Mas é tão... Acho que é das poucas frutas. Soja fruta? Sim, é soja fruta. Que não dá pra comer crua. É meio estranho. Um aleatório que eu nem percebi como eu ativo esse poder ainda. Ai, hora do teste de sabor. Vamos ver se isso aqui é comestível. E ele tá tipo muito nervoso, suando, tremendo só pra comer um prato de soja. Daí a gente vê, ele já comeu até metade do prato. Como eu pensei, é comestível. Pelo menos isso prova que essa habilidade pode sim criar comida. Mas feijão branco. Descobrir como eu faço pra ativar. E feijão branco não é legal. Tem normal em Portugal. Se procurar, tem um feijão muito famoso em Portugal chamado feijão frade. Não é legal. Não gosto, é coisa ruim. É muito popular em Portugal, mas eu acho ruim, horrível. Eu gosto muito mais do feijão preto. E o vermelho também, se for bem feito, eu acho ainda superior. Mas é difícil arranjar uma pessoa que faça realmente um feijão vermelho legal. E de qualquer maneira, eu só tentei com soja até agora. Eu preciso ver se essa habilidade funciona com outras comidas também. Daí ele passa o dia inteiro nisso. Literalmente a gente vê a cena do sol se pondo já. De repente ele acorda com uma planta na mão. Ai, eu desmaiei. Apagou? Ai, que dor de Oxe, tem Não cagou, não.
Ela cagou. Que? É terra? Será que ela tá tentando crescer com terra? Pissa. A gente vê que ele tá cercado Que de nojo. várias plantas, carvão, sei lá o que é isso. Não, eu acho que Não, esse mas não poder sei. aqui consome muito da minha mente e do meu corpo. E ele volta a comer soja. De qualquer maneira, eu Ok. aprendi algo sobre essa habilidade. Antes de desmaiar, eu usei minha habilidade em vários tipos diferentes de planta. Algumas só não reagiram mesmo. Algumas cresceram de sementes Da pra brotos hora. completos, assim como a soja. E algumas, bom, explodiram. Depois de explodir, Eu gosto desta coisa de sobrevivência, que ele realmente está a se esforçar para sobreviver. Está a planear coisas para tentar sobreviver. Não é só, eu fiz todos os planeamentos em 4 no primeiro capítulo e agora estou só aproveitando e humilhando todo o mundo. Eu sou muito foda. Tipo, eu prefiro muito mais ele tentando usar o conhecimento pouco que ele tem. Não é um super gênio articulado, vai fazer tenho tudo planejado, estou à frente de tudo e de todos. Não é isso. Ele tá, ok. Eu tenho este poder, vamos tentar usá-lo. Eu já tenho essa experiência da minha vida passada, vamos usar para tentar. Ele está a errar, ele mostra erros. Ele não é uma pessoa que só acerta, sou eu perfeito, eu acerto. Ele está errando, ele está tentando evoluir. Legal, gosto mais dele, a jornada até ele conquistar o seu futuro do que, não, eu vou humilhar todo mundo. Eu prefiro mais isso, mas. Enfim, é a minha opinião. as plantas viravam esse tipo de substância que parece com Ok. carvão, só que ele é muito leve. Mas, pelo menos, essa substância pode ser usada pra aquecer, sem Da hora. problemas pra ficar quente agora. De qualquer maneira, eu tentei Já que é planta, será que é carvão vegetal? Pode ser. várias e várias vezes. Foco, controle sua respiração. E ele conseguiu multiplicar mais comida. Da hora. Mas a taxa de sucesso Brócolis. é muito aleatória. E ele desmaiou depois disso. Eu não consegui achar nenhum padrão. Brócolis grande, né? Bem grande. Inclusive, brócolis em Portugal chama-se brócolos. Só falando aqui. Padrão nessa habilidade. Tem que ter algum princípio pra fazer essa habilidade funcionar. Mas pelo menos eu aprendi as condições pra ativar ela. A chave Muito tá da dentro hora. da minha consciência. Eu imaginei a mim mesmo. Ô, na louco, que isso? natureza, caminhando. Quando é mina, nunca fica nesse estado. Mas quando é homem, pode ficar, não tem problema nenhum. Mina nunca fica, né? Aí é complicado. Entre os animais, meu corpo e mente fazendo parte do mundo Entendi. natural. Daí quando ele abre os olhos, realmente funcionou e a mão dele ficou com aquele brilho verde. Dessa vez ele tenta usar a mão verde dele com carne. O peixe em 3D, E foda-se. ele bate numa das carnes pra tentar fazer alguma coisa, mas ele pensa, sem reação à carne. Não me Entendi. diga que só funciona com planta. Vamos, funciona, mágica. Ainda nada. Mas quando eu medito, eu sinto aquelas duas diferentes cores. E eu não tentei usar a vermelha na comida ainda. Tá bom, verdade, luz tem vermelha. me mostra o que você tem. Quando ele aperta a carne usando a mão Mas tá vermelha borbulhando, dele, ela né? começa a borbulhar e virar algo completamente nojento. Será que vai conseguir crescer ou vai retroceder? Ela avança. Será que a carne vermelha retrocede e vai virar um animal? Da hora. É nojento! E ele joga a carne no chão. Que nojo! A carne reagiu à luz vermelha. Mas Tenho uma teoria, eu acho que agora vai realmente acontecer. Porque eu não sei se sabes, há um fenómeno que quando a carne foi cortada muito, muito recentemente, algumas vezes começa a ficar a borbulhar. Não sei se consigo encontrar aqui, mas acontece bastante isso quando a carne é muito, muito, muito recente. Aqui. Ela está borbulhando. Por quê? Porque ela acabou de ser cortada. É a forma como o nosso braço mexe, assim. Só que ela pensa que ainda está viva, então ela está-se a tentar mexer. Será que foi isso que aconteceu? Bem, vamos seguir. parece que ela foi cozida, sei lá. É só isso que Não a luz sei. vermelha faz? Esquentar Ih, as cozeu, então coisas? esquece, não é isso. Não, é mais do que isso. É como se fosse um processo de desintegração. Daí ele pega a soja com a mão verde e fica com a carne na mão vermelha. Se a luz verde apresenta a evolução das matérias e a vermelha é o oposto disso, a desintegração, o que acontece se Ah, ok. Eu entendi de outra forma. Pensei que era a evolução e o retroceder. Entendi. Ok, é diferente. Mas ou ok. juntar elas? E acontece uma reação muito louca que ele fica muito impressionado. A carne ficou maior e a gente vê um bifão na mão dele. Espera. É como se fosse alimentar, só que em vez de ter o processo de alimentar a vaca, esperar ela crescer, ela encurtou isso, fez, comida, juntar... Cara, isso é interessante, muita hora. Mas onde a soja que tava na minha mão foi parar? Será que ela se mesclou com a carne? Sim. Isso é incrível, parece realmente como carne, o cheiro é o mesmo e Pô, parece da que hora tá essa até uma... pedação de carne. Eu ia fazer um banquete aqui. Parece um aguinho ainda. Que delícia. mais fresca. Tá bom, vou tentar mais uma vez. Pô, depois de saber isto, eu ia congelar um aguinil. Mas não tá fresco. É um aguinil ainda mesmo assim.
congelava lá e deixava lá. Quando eu aprendesse a usar o poder direito, eu ficava a multiplicar o Agnew para o resto da vida. Ninguém no mundo ele tem o Agnew, eu lá. O Agnew. Que deixa mais fresca, né? Então, eu consigo ter o Agnew infinito. Mas se eu aprender a usar o poder, né? Não ficar todo cocó aí. Passa o tempo e tá ele lá, cheio de carne podre em volta, carvão. Ah, vamos lá, por que você sempre tá falhando? Esquece, eu vou ver isso melhor depois. Mas o dia de hoje foi bem produtivo. Se eu conseguir masterizar o meu poder, eu vou estar no pico desse Também mundo. não, calma. Não. Nesse nível não. Mas espera, só comida não vai me ajudar. Eu tô com... tá precisando de defesa, que é o outro cara que mostrou aí, bastante. Somente sem defesas nenhuma. Eu preciso correr pra arrumar uma arma antes da temperatura cair. Daí ele olha pra janela e começa a nevar. E ele fala, realmente, né? tá aqui, tá acontecendo. Daí o nosso querido Fernandão sai na rua. A temperatura vai cair em 45 graus só essa semana. Eu preciso de uma arma, e rápido. Mas comprar armas assim é ilegal. E eu não tenho esse tipo de conexão. De repente ele ouve alguém gritando na rua. E é um cara que tá se gabando por aí, com umas roupas cara. Eu já vi esse cara por aí. Essa roupa toda exagerada. E nesse momento ele tá oferecendo... Ô, louco! É o irmão do Kaiser, de Blue Lock. Pra quem não sabe, também tem a rosa. Só que o do Kaiser é azul. Oferecendo um cigarrinho pra outra pessoa. O Lindy. Tem um significado em Blue Lock. Rosa azul significa o impossível. Então o Kaiser vai buscar o impossível. É da hora. Aqui parece só uma tatuagem aleatória. Aí, todo mundo chama de irmão Lee. Ele vive nessa mesma vizinhança. É isso que falta em muitos manhuás. Essa personalidade. O design da pessoa falar sobre o que a pessoa também é. É isso que falta em muito manhuá. Ele tem uma ótima reputação de contratar projetos e parece que conhece todo mundo por aqui. Ele não tem um trabalho por si só, mas parece que ele tá sempre ocupado com alguma coisa. Sempre falando no telefone sobre negócios. E o Prota pensa, talvez ele tenha as conexões que eu preciso. E aí, irmão Lee? Faz tempo que a gente não se vê, hein? E o nosso Prota todo envergonhadinho. Bem cara de pau, né? Chamando a atenção do cara. Eu te conheço, cara? Sou eu, Fernandão. Você não lembra de mim? A gente se conheceu um tempo atrás. Fernando. Eu tô muito ocupado com o trabalho recentemente. Não me culpe pela minha memória. E o que eu posso fazer por você, mano? Daí nosso Prota olha pros lados, né? Porque é algo muito suspeito de se falar no meio da rua. Daí ele sussurra no ouvidinho do irmão Lee. O quê? Pra que você quer isso, mano? E o nosso Prota se sente muito mas difícil falar isso, né? Eu não tenho uma arma aqui, mas se quiseres pegar aqui uma pistola, não. Olha aqui, parceiro, eu vou deixar bem claro pra você. A gente não faz nada legal assim não, tá bom? Armas são um assunto muito sério. Eu tenho conexões, claro, mas isso aí é algo muito perigoso. Não, irmão Lee, você não tá entendendo. Na verdade, não é pra nada pessoal assim, é pra autodefesa mesmo. Daí ele começa a contar uma história pra convencer o irmão Lee. Uma vez eu tava andando de bicicleta pro trabalho e um cara tava cuspindo por toda parte. E ele acabou cuspindo na minha cara. Daí quando eu confrontei ele cuspiu em mim de novo. Tá aí, eu dei Cara, não tem muito o que fazer. Vai cuspir, vai colocar a mão na frente, vai esquivar, mas é meio difícil esquivar de uma coisa líquida que vem rápido, né? Não tem muito o que fazer, então... É meio bizarro. O que é que tu faz se alguém cospe em ti? Vai te atacar, né? Surra nele. Quando ele foi embora todo ferrado, ele falou que ia voltar. E no dia seguinte, mesmo com ele todo ferrado, ele chamou os amiguinhos dele pra me baterem. Eu nunca me senti tão humilhado. Então essa arma é pra minha autodefesa. E o irmão Lee tá muito puto. Como assim? Cuspindo nos outros? Mas que cara nojento. Que comportamento bárbaro. E o Prota pensa, eu acho que ele perdeu um pouquinho o ponto da história, né? Não fala mais nada, cara. Eu tô contigo nessa. Eu vou falar com o meu irmãozão agora e a gente vai fazer isso. Muito obrigado, irmão Lee. A gente vai ter que ir lá de ônibus, porque meu Panameira tá consertando. Não se preocupa, cara, eu tenho meu carro. Daí eles entram no carro e vão a caminho do ponto de encontro. Que isso, cara? Tá vivendo vida boa, hein? Quanto é que esse carrão aqui custou? Acho que foi uns 700 mil. Nada mal mesmo, hein? Enquanto 700... Cara, isso é muito dinheiro. Lindinho ali tá se admirando no celular dele, ele fala, vira essa esquerda aí. E a gente vê que ele postou uma... Pô, 700 mil dava pra comprar uma casa. Então, pelo menos uma casa e mandar ela reforçar mais da hora, né? Falta como se o carro fosse dele tirando onda. Mano, esse clima mudou do nada. Foi direto do verão pro inverno, hein? Pô, esse personagem tem personalidade. Muito mais que o protagonista, inclusive. Que estão lá no ponto de encontro falar, tem alguém aqui. Daí os caras vão perguntando, o que traz vocês aqui? E o cara fala, nossa, esse aí é o novo 4x4 que saiu? Você que comprou essa coisa, lindinho? Você sabe, né? Sabe como é. Falando que é o dono do carro na frente do dono. Que movimento ousado. Daí ele se encontra com o chefão da parada. Vixe. E aí, lindinho, boca grande. O que você tá fazendo aqui tão tarde? Você quer um cigarrinho, chefe? Fala logo, tô ocupado. Tem esse meu amigo aí que tá querendo comprar uma arma de você. Uma arma? Daí o Prota e o chefão se encaram por um momento. É só isso? Só uma arma? Eu achei que você ia me trazer mais alguma coisa interessante. Marreco, pega lá. Fácil assim? Toma aí, essa aí tá 6 mil. Na verdade, senhor, eu tava pensando em algo um pouquinho maior, sabe? Aquela arma com a mira, você sabe, né? Criança. Mas sniper? Você tá falando de uma merda de uma sniper? Você tá achando o quê? Que você tá num show?
shopping. Você acha que eu consigo qualquer coisa assim aqui? Pega essa curtinha aí mesmo e vai embora. Daí o lindinho já vai acalmar a situação. Não é bem assim, chefe. Eu vou te contar a história. Começou há 5 anos atrás. E ele começa a contar uma história pra engabelar o chefe. E realmente funciona. Nada! Ele tem a mesma... Ó, louco, o cara inventou uma história e o cara foi contada a história, e aí inventou de novo. Ok, interessante, tá muita história contada. O lindinho teve antes. Mas que droga, isso me deixa muito puto. E o Prota pensa, as histórias que o irmão Lee conta são um pouco ridículas, mas funcionaram. São boas. Um sniper, eu consigo fazer pra você. E alguns diazinhos você passa aqui de novo. Obrigado, fácil chefão. assim. O Reco já vai encomendando aí. E o lindinho fala pro Prota, viu? Eu falei que iam ser poucos minutos. Daí o chefão já estende a pistola pra ele. Toma, essa aqui é de presente. O nosso Prota fica meio sem... Não, aí, pô, o cara é da hora, só aí da hora, deve fazer umas coisas meio diferenciadas que eu tenho medo de saber, mas por agora, eu tô achando os caras da hora, tão confiando. Ouvi uma história que eu não sei qual foi, mas provavelmente foi uma história dramática, com cinza, com fatos, com começo, meio e fim, que agora o fim vai ser tratado com o Prota atirando com essa arma, não sei que história foi. Reação, né? E ele gostou muito desse chefão que ajudou ele com a arma, então ele vai avisar o chefão. Chefão, Também, um amigo muita hora. meu do governo falou que com esse frio todo eles vão parar de vender alguns suprimentos. Então é melhor você comprar alguns suprimentos logo. Começar a estocar alguns, sabe? Os dois se encaram por um momento e o chefe só fala, entendido. Daí eles saem de lá e enfrentam aquele frio de fora de novo. Viu só? Te ajudei. E vai ganhar mais respeito do cara agora por causa dessa informação, que vai salvar a vida dele, provavelmente. Né? Foi rapidinho. Que bom que ele tava de bom... Porque grupos é muito mais difícil tancar isso. Humor hoje. Eu acho que você pedisse um canhão pra ele, ele ia te dar. De qualquer maneira, obrigado, irmão Lee. Eu vou comprar uns cigarrinhos pra você no caminho. Cigarros? Não, é porque eu gosto de ajudar as pessoas mesmo, cara. Mas se você insiste em comprar, você sabe, né? Eu quero aqueles que fazem tossir bastante. Umas 7 ou 8 caixas, já tá bom. 7 ou 8 caixas? Não, aí o cara... ela também acabou de comprar uma arma, ela tem dinheiro. Tá pensando no objetivo dele. Comida ok, armas ok, e alguns dias pro apocalipse começar completamente. É hora de focar em estudar a minha habilidade. Com ela, a comida não vai ser um problema. Mas de repente o nosso Prota escorrega na neve. Meu amigo, ele tem tudo, ele tem arma, ele tem comida, mas ele não tem o molejo. Parceiro, realmente. Você tá bem? Ai, minha perna. Eu acho que ela quebrou. Irmão, pega a chave aqui. Caralho, o Prota conseguiu sobreviver como no futuro. Só com um escorregadiço desse já caiu. Como é que você vive no futuro? Com quantidade de ano infinita que ele tinha no futuro comparado atualmente, ele devia andar isto facilmente. Se bem que o corpo não está habituado, mas não tem memória muscular, inclusive, mas pô, mesmo assim. Aqui, melhor pro hospital. Mano, mas tem um problema. Eu não tenho carteira de motorista. E você tá ligado? Oxi! Disseste há pouquinho que tinhas carro, teu carro tava já... Obrigado, né? Minha ficha não tá limpa, então se eu for pego dirigindo sem carteira vai dar ruim. Mas eu vou te ajudar a andar. A gente vê os dois fazendo uma força pra andar. Vamos pô, muito foda. Um táxi. Curtiu, cara? Pago. Enquanto isso, lá no escritório do hospital, parece que tem uma enfermeira que vai ficar de plantão. E ela pensa, a neve tá ficando muito mais forte. Daí o telefone toca, ela atende isso, moça? Enfermeira, chefe, por favor, venha ao hall. Sim, já tô a caminho. Eu não sei porquê, mas se eu deixar aqui, comentaram. Pegar aqui Ctrl C dentro. Não sei por que eu tô comentando isto, não sei, pelo amor de Deus. Eu realmente quebrei a perna. E o doutor vai falando pra ele. Parece que tem uma fratura na sua tíbia. Eu vou dar uma olhada, mas eu acho que você precisa ficar Caralho, foda. uma hora aqui pra observação. E depois disso eu posso te pegar alguns remédios. De todas as horas pra isso acontecer, logo quando o apocalipse tá chegando. E a gente vê o nosso Prota com a perna meio que engessada, né? Com torniquete e com o raio-x dele na mão. E aí, mano, eu tenho que ir. Eu tenho alguns negócios pra cuidar. Ó, se cuida aí. Se tiver alguma coisa, você me liga, tá bom? Tudo bem, obrigado pela ajuda. Se cuida, mano. E agora eu tô nesse... Eu tava formando um grupinho legal. Esquece essa coisa de traição. Fica com esses caras aí, parece da hora. Tá lotado. Não tens nenhum amigo, sem ser esses caras que criaste agora amizade? Não tens nenhuma pessoa próxima a ti? O hospital tá lotado. Agora que eu pensei, ele não falou com os pais, igual pais, por favor, protejam, não sei se os pais ainda não foram DFs, ainda não deslogaram do server, mas espero que eles estejam bem. Graças a vítimas de acidentes por conta da neve ou por conta do frio. A emergência tá uma loucura nesse momento. Eu acho que vai demorar muito pra conseguir mais remédios. Daí ele vê uma enfermeira passando. É verdade, nesses países mais asiáticos eles têm muito hábito de usar máscara, principalmente em hospitais, porque eles podem ter alguma doença e não querem transmitir. É legal isso. A mesma enfermeira que a gente tinha visto antes, a enfermeira-chefe. E ela tá cuidando de vários pacientes ao mesmo tempo. Alguns estão com um caso bem mais grave, sobrevivendo por
aparelhos, outros nem Vixe. tanto. E o nosso prota pensa, nossa, ela é incrível, uma enfermeira-chefe nessa idade. Ela é tão habilidosa e cuida tão bem de todos os pacientes. Da hora. Ela é realmente muito bonita. Bem bonita. E ele sem querer olha pra, bom, Que isso, moça? Já tinhas comentado, não era preciso mostrar, não. para as roupas íntimas da moça. Daí ele vira o rosto pra não ficar olhando e fica todo vermelhinho. Daí o velhinho do lado dele, com licença, enfermeira-chefe. Opa, estão indo. Desculpa não te atender, tá uma loucura aqui. Posso te ajudar? Minhas costas começaram a doer de repente. Recentemente tá ficando bem pior. Você pode dar uma olhadinha? Mas enquanto isso, o velho safado tá tentando... Agora que eu... Não! Pô... Não deviam ter liberado o Zap para os velhinhos, não. Se não tivesse o WhatsApp, ele nunca tinha aprendido a usar o celular. E se não tivesse esse celular, ele nunca estaria fazendo isso. O WhatsApp é um erro. Zuckerberg, tu fizeste essa coisa acontecer. Esse assédio é culpa tua, Zuckerberg, ok? Não vem com essa, não é culpa minha. É culpa tua, diretamente. Tirar foto debaixo da saia dela. Me desculpa, a gente vai precisar de um raio-x pra ter certeza, assim. Não, nota também isso. Só uma olhadinha. Daí ele se levanta e pega na cintura da enfermeira. Ui? Desculpa, mas isso faz cosquinha, você tem que esperar por um médico. E obviamente o velho safado já vai colocando a mão em lugar que não deve, mas ele toma um maior porradão de algum lugar. E o velho cai todo ferrado, com muleta e tudo. E foi o nosso o Prota, legal. Que atira. Pô, pensei que já vinha vir mais um personagem legal, mas ok. Talvez seja só apresentar a moça aqui. Tirou o negócio do pé dele. Desculpa, primeira vez usando isso. Mas a gente sabe muito bem que o Prota fez de propósito e fez bem. E o Prota já vai pegando o telefone dele. Você acha que quebrou, senhor? Não toca no meu celular, me dá ele. E o Prota pega e pensa, assim como eu pensei. Esse velho safado tava tirando foto dela. Não é e o que você tem a possível. dizer sobre isso aqui, hein, seu velho safado? Se você não sair daqui agora, eu vou chamar a segurança e te denunciar, o seu otário. Obviamente, eu não vou dar seu telefone de volta. E mais uma gracinha eu ponho tua cara na internet. E o velho fica todo nervosinho com isso, né? Que o Prota deu um apavoro nele. E ele sai correndo pra fora do hospital. O velho não, obviamente, tô falando do Prota. E a enfermeira nem se ligou. Ela fala, ué, ele não tava com as costas doendo, ele tá bem. Oxi. E realmente, o Prota também tá com a perna mal, como é que ele levantou? Bem rápido. E é sério que existe gente tão avoada no mundo assim? Enfermeira, esse Olha cara quem aqui fala. tá tirando foto debaixo da sua saia. É sério? Eu nem tinha percebido. Toma o celular dele, você que decide se vai só apagar ou se pode chamar a polícia. Toma cuidado desse tipo de gente que toma vantagem. Já tá sendo gato de novo. Já tá tudo coradinho. Ai, meu Deus, me diz, olha, toma aí a tua decisão, é tudo teu. Realmente é uma decisão dela, realmente foi assediada agora, mas, pô... Não precisa estar corado, é uma situação meio trágica, não é uma situação pra ficar do braço, mas enfim. Muito obrigado, mas você não tinha perguntado antes, mas sua perna não tava machucada? Exato! Daí o Prota percebe que ele tá de pé, com a tíbia dele quebrada. E Então, né? prontinho. E a enfermeira tá finalizando um tratamento no pé dele. Eu acho que não deve doer agora, né? Muito obrigado, enfermeira, não tá doendo. Pô, se o poder dele é passar as coisas pra frente, ele não pode pegar, pá, arranjar e... Se bem que ele também tá transformando coisas em carvão, não é muito legal usar na perna. Do nada. Eu que devo te agradecer, eu nunca mais vou deixar aquele tipo de cara malvado fazer isso comigo. Certo. A moça nem tá fica colocando mais atenta, o pé. sabe? E ele percebe que o pé dele tá perto das partes macias da moça. Ô moça, estamos em um ambiente público, por favor, controla-te. O que é que estás querendo fazer? Eu também. Eu tô começando a achar que o cara que apareceu agora já tem alguma coisa contigo. Agora, o que é isso, moça? E pensa, parece que você não tá muito atento agora. Daí um médico chama ela e ela tem que ir, né? Não esquece de vir aqui toda semana pra você se checar, tá bom? E ele pensa, Não vai, uma né? semana, eu acho que eu não vou te ver de novo, então. E ele vai saindo do hospital. No dia seguinte, na manhã, bem cedinho, a neve tá Pô, ainda... a doutora também era da hora, tem uma personalidade legal. Os personagens têm uma personalidade, menos o protagonista, interessante. E também a pessoa que ele quer ser, que se quer se vingar. Sem ser esses dois personagens, a história está desenrolando bem. Tem o chefe da Yakuza, não sei se é Yakuza, depois tem o associado que nós conhecemos, a doutora agora, muitos personagens legais. Está apresentando pouco a pouco, não é uma quantidade enorme de personagens que ninguém liga. mais forte. E a gente vê o jornal, interrompendo nossa programação normal para notícias de urgência. Em uma questão de 24 horas, várias regiões experienciaram uma neve muito pesada e uma grande queda de temperatura. Relatos de todo o mundo mostram que não foi só aqui, todo mundo tá passando por uma grande queda de temperatura. Especialistas e estudiosos de 46 países diferentes estão fazendo uma conferência para saber o que ocasionou tudo isso. E vão se passando vários países na reportagem. Olha o Brasil, Rio Amazonas, Brasil?
Ô, louco, é verdade, da hora. Amazonas, Brasil. Desculpa, eu vou continuar narrando a reportagem. É engraçado, não te preocupes. Se tivesse Portugal, também teria comemorando. Comemora aí à vontade. Especialistas dizem que essa frente fria pode não durar muito tempo. Mas, por favor, fiquem atentos e sigam as recomendações do governo. Todos fiquem calmos e busquem suprimentos. Esse desastre... O Pro tá aí já mexendo aí no... Mas é muito interessante ver que não está tudo arrumadinho, perfeito, tranquilo. Ele tem a desorganização porque é uma coisa feita às pressas, ele partiu a perna, as coisas estão dando errado, mesmo dando-se muito mais certo do que na vida passada. É da hora ver isso. Logo passará. E aí tiver nosso Prota lá na vida boa, de roupão, tomando uma taça de vinho. E o Prota pensa, lá vem o governo mentindo pra gente de novo. Se eu não tivesse morrido e renascido, eu com certeza eu teria acreditado neles. Mas não dessa vez, eu tô preparado. E eu tenho todos os suprimentos que preciso. A casa tá reforçada e o sistema de aquecimento tá em perfeito estado. Pô, água é importante assim? Água não dá pra conseguir? Se bem que os estoques de água vão acabar mais cedo mais tarde. Mas mesmo assim, pô, daria pra só tirar água da torneira. Sei que não é das melhores opções, mas ainda é uma água. Era só... Enfim, não vou falar nada. Eu tenho tudo preparado e sob controle. Sobreviver não vai ser um problema. E ele olha o grupo do WhatsApp do prédio e tá todo mundo enlouquecendo com isso tudo. E de repente uma pessoa misteriosa entra no chat. Atenção, pessoas, prestem atenção. Essa tempestade de neve não é causada por clima normal. Lembrem das minhas palavras, não é uma tempestade de neve normal. O apocalipse da era de gelo está começando. Como é que ele sabe disso? E o Prota pensa, quem que é esse cara? E como ele... Não é... Ok, tem mais pessoas que voltar. Interessante. Tem muita coisa que diferente. O poder do protagonista é legal. Essa interação que mais pessoas voltaram no tempo, não foi só o Prota. Sabe sobre o apocalipse? Parece que eu preciso tomar bastante cuidado com essa pessoa misteriosa. E de repente meio que a cena vai se tornando o chat, só que em representação visual. Meio que a gente entra no grupo virtual do bairro. E eu achei isso bem legal, ao invés de transformar as conversas em só um chat do WhatsApp na tela, transformar em algo mais interativo. Eu gostei muito disso na obra. Legal, as pessoas estão reclamando, discutindo, falando que os síndicos e o pessoal que cuida do prédio não tá limpando a neve, os carros não conseguem passar. Daí a gerente do prédio fala, desculpa pessoal, a tempestade de neve tá muito forte, a gente não consegue fazer muita coisa. É para isso que a gente paga vocês, cara? A gente precisa de um gerenciamento melhor nesse lugar. Enquanto... Apocalipse, que o cara faz o quê? Isso, o personagem do Fernandão lá tá só observando a treta. Ai, mas que luta sem sentido, cara. A tempestade de neve não é algo que os humanos conseguem lidar. Daí um cara chega pra apaziguar as coisas e fala, pessoal, parem de lutar. A tempestade tá tão forte que não adianta a gente limpar a neve agora. Não é aquele famoso pessoa que aparece no meio da confusão e junta todos os grupos de agora, eu sou o líder. Tá tem sempre essa pessoa. Novamente em poucas horas. Ao invés de lutar, por que todo mundo não ajuda a limpar? Já tem uma pessoa corada do nada. Mas é legal, essa representação ficou muito legal mesmo. A gerência também é humana, gente. Não tem nada que eles possam fazer diante de um desastre natural como esse. Vocês só estão jogando suas frustrações pra cima deles. Mas o cara... que é verdade, tá falando realmente. Todo mundo começa a xingar ele agora. E ele fala, calma. Não é que é o famoso líder, não. Só tá tentando acalmar o pessoal mesmo. Todo mundo. Eu não tô defendendo a gerência do prédio, eu só tô falando o que é certo. Não Opa, tem será que não? A gente fazer parece mesmo aquela pessoa, tamo aí, eu sou muito humilde, eu vou ajudar todo mundo, só seguir os meus planos e seguirem pelo resto da vida, eu vou vos ajudar. Parece esse tipo de pessoa. Essa questão da neve não pode ser resolvida. Às vezes as coisas não vão como a gente quer. Então por que você não fala pra gente o que fazer? A gente tá morrendo de fome aqui. E no mercado é impossível agora. E se a gente limpar as ruas do bairro, quem garante que as ruas lá de fora vão estar limpas? Minha sugestão é só ir andando, então a gente pode ir lá todo mundo junto e limpar um pouco as estradas. Agora que esse Joãozinho aí tá falando, eu tenho alguma ideia de quem ele é. Eu tenho algumas lembranças dele. Na minha vida passada ele era uma pessoa com bastante vigor. Daí um pessoal começa a se juntar. Vigor? Vigor é uma palavra meio bizarra nessa situação. Bastante lábia, bastante convencimento. São palavras que talvez se encaixem mais, mas vigor? Tá a reunião pra falar o que eles querem, né? Daí um cara entra falando, quem não quiser ajudar a arrumar a rua, que fique quieto. Lutando por metade de um dia só pra limpar uma rua, vocês são tão chato. Eu também vou lá pra baixo pra ajudar, meus manos. Além de limpar as ruas e precisar passar, eu tenho um projeto aí de milhões me esperando. E o Fernandão pensa, esse jeito de falar aí é familiar pra mim, hein? Parece o lindinho. E o pessoal começa a falar que vai ajudar, o pessoal começa a ser mais cooperativo um com o outro. E até a enfermeira aparece
aparece falando que vai participar também, enfermeira? que vai ajudar a limpar as ruas. E a Helena também aparece. Ah, eu achei que eu tinha combustível para esses 2 dias. Enfim, Parece que vai não. aparecer De mais. qualquer maneira, eu também vou lá embaixo pra ajudar. E o Prota pensa, ela é realmente muito boa nisso. E a gente já vê um monte de cara se jogando em cima dela pra ajudar ela. Um monte de gado, né? E tem Até muito num mais grupo. gado do que eu imaginava. Né? Não, aí é maluquice. Olha que tem um velhinho. Pera, é o velho... Não, não é o velho Dante, não. Será que é o... Não... Verdade. Daí o nosso prota já aperta pra sair do grupo e ele fica puto que o pessoal caiu na laia da Helena, né? Só que ele já recebe outra notificação. Olha que o lado do Prota tem 4 câmeras. E é a Helena mandando mensagem pra ele. Ela fala, você tá ocupado esses dias? Você não me contatou. Eu ainda tô te esperando. E se você vier me ver, compra uma comida no supermercado pra gente. E ela manda uma foto bem... É uma foto aí, né? Sem muitos comentários. Dá pra perceber. Numa condição como essa, você ainda tá mandando foto com pouca roupa pra me seduzir, mulher? Você realmente tá se esforçando, hein? Deixa eu pensar no que eu vou responder pra ela. Já sei. E a resposta não foi muito boa, não. Porque ela já pisa no celular e chama ele de bastardo e tudo mais. E o nosso prota pensa, hoje eu tenho... Que isso? Ah, tá vendo TikTok, entendi. Terceiro dia desde Pensei que era a pessoa, mas depois eu vi que não era a hora, então entendi. começou a neve. E a temperatura atualmente tá em menos 20 graus. Nesse estágio do apocalipse, a central de aquecimento normal... Pô, o TikTok é igual em todo mundo. Só tem mulher dançando e é isso. que a gente já tinha na vizinhança ainda tá funcionando. E a gente também ainda tem internet. Basicamente, estamos vivendo nossas vidas normalmente até o momento. E eu só tô passando por alguns Só tem isso no TikTok, é incrível. Provavelmente não é o Shorts, mas isso aqui pra me distrair também. É só o segundo dia e já tô com tanto tédio. Parece que o maior problema do apocalipse é você lidar com a que não consegue andar, né? É mais complicado, sem, assim, né? solidão, né? E minha perna também não tá... Pô, mas também foi burro, né? Pegava um PS2, um PS3, um PS4 e ficava jogando. Muito mais da hora. das melhores. Eu vou precisar de alguns meses pra me recuperar completamente. Vamos continuar No assistindo. PS3 tem muitos jogos muito legais. E se bem que um Game Pass... Ah, mas Game Pass vai deixar de ter quando a internet acabar, né? Os servidores vão cair. Não é bom, não. Alguns vídeos, vai. E ele vê um vídeo muito interessante, que parece ser um cara se recuperando com alguns médicos em volta. Parece que um cara se jogou do 20º andar e depois dos doutores limparem as feridas internas, parece que os órgãos dele se regeneraram completamente. E o pessoal Mais poder? só fica perguntando se é real ou se é fake pra checar a fonte. E o Prota pensou, é verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso ainda. E ele tenta usar a mão verde dele Eu na falei, perna eu pra sabia curar que ela. dava. Depois de um bom tempo muito gênio. tentando, ele se deita e fala, não, acho que eu pensei. Eu lembrei também agora do que eu disse, né? Pode transformar a perna num carvão daqueles. Gostei demais. Eu achei que a luz verde conseguiria ajudar com as feridas. E ele já pega no... Se vermelho mais verde fez a carne e a soja fazer uma carne maior, será que se juntar a soja mais a perna, será que não regenera? sono e dorme. E ele tem um sonho muito louco, cara. Que Oxi! é isso? Nesse sonho, o Prota tava lá, cavalgando em cima de um bode, com um cocar indígena, um chicote na mão. Só que, de repente, enquanto ele tá Bizarro. correndo com esse bode, ele cai dele e acaba torcendo o pé. Ele tá sentindo muita dor e um bode vai se aproximando lentamente dele. E esse bode começa a lamber a ferida dele. Ele tenta Nojo. afastar o bode, que vai ficando puto com isso. Só que ele estica um linguão e começa a lamber mais ainda a perna do Prota. E simplesmente levanta ela de tão forte. Só que parece que a língua desse bode tinha um poder que tava curando a ferida. Nisso o Prota acorda desesperado com esse sonho bizarro que ele acabou de ter. Meu Deus, o que foi esse E sonho agora a horrível que eu perna vai estar curada, acabei certeza. de ter? E de repente... Ainda não foi contigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando ele tá assistindo. Tudo bom? Como é que estás? Comenta aí. Quero saber. Fala comigo. ele percebe que a ferida dele na vida real também tá brilhando, assim como Brabo. no sonho. E ele tira as bandagens pra ver o que aconteceu. E a ferida Nada. simplesmente desapareceu. Ele não tá mais louco, machucado. fácil. Minha perna não tá doendo mais. Então, será que a luz verde me recupera enquanto eu tô dormindo? Bom, não Não custa nada sei. tentar de novo, né? E ele vai lentamente com a faca na Não custa. Não vem com essa não, direção custa. dele e faz um pequeno corte no dedo dele. Até que a luz verde começa a brilhar muito na mão dele de novo. Pô, não te faria esse corte não, pelo amor de Deus. Tá maluco? Agora eu entendi. Enquanto isso, do lado de fora, como Entendeu foi o quê? prometido no grupo do condomínio, o pessoal realmente tá ajudando, tirando a árvore e tirando a neve do caminho. E quem tá coordenando Ok. isso tudo é o João. Aquele gato com cara de maconheiro que tava no grupo tentando Entendi. acalmar todo mundo. Desculpe por causar problemas a você, tio Liu. É que realmente a neve foi bem pesada. Ah, não é tanto problema assim. Eu devo meus O manipulador, entendi. aos irmãos Jin. E a gente vê que um se chama Jin Quen e o outro Jin Qiu. E aparentemente eles ajudaram também no progresso. Pô, tá muito com cara de A isso. Na moral, tá com muito cara de A. Esse cabelo todo troncho aqui e aqui. Cabelo entrando não deve. Esse olho aqui todo bugado. Isto aqui. Na moral, isso tá muito
com cara de A. Até que uma pessoa já chega escorregando e caindo de bunda na neve. Ei, você tá bem? O chão tá meio congelado. Ah, não se preocupe, não se preocupe. Eu tô bem. E essa é a enfermeira que ajudou nosso prota. Então a gente vai limpar a rua principal agora. Só liga pra gente se precisar de ajuda, tá bom? Tá bom, podem ir lá. A neve está ficando cada vez mais densa. Ok! Ok! Pô, tá tudo Tem que bugado. comprar suprimentos agora. É, isso é verdade. E falando de suprimentos, você me lembrou de uma coisa. O que foi, tio Liu? Não é nada muito significante. Eu ouvi falar que um dia antes da nevasca acontecer, um dos vizinhos estava reunindo suprimentos, com vários caminhões cheios de suprimentos, como se estivesse mudando de casa. Realmente O prota, né? não é uma coisa comum de se ver, né? Mas deve ter sido uma pessoa que acabou de se mudar, provavelmente. Mas dentro dos caminhões, eu acabei vendo uma lareira e um tanque de óleo. Isso não é normal pra quem tá acabando de se mudar. E se essa pessoa estava se preparando pro inverno que tava chegando? Então, né? Gente, o caminho principal já foi limpo. Acho que dá pra passar agora. Muito obrigado, irmãos. Do nada chega um psicopata. Vixe, que isso? Ah, vocês estavam falando de preparações para o inverno? É, isso parece interessante. Só que ele já é recebido com uma bola de neve na nuca. Para de bobeira. Opa, que isso, moça? Curti. Ele vem trabalhar logo, vai. Eu claramente tava fazendo tudo sozinho, mulher. Você só tava aí do lado assistindo. Não aponte para os outros enquanto fala. Por favor, parem de discutir. O caminho principal já foi limpo. Todo mundo que tá ajudando podem parar e vão para o supermercado agora para comprar suprimentos. Entendido. Tem tanta coisa que a gente precisa comprar. Eu vou mandar uma mensagem pra mamãe. Senhor João, quais são os seus pensamentos acerca disso tudo que está acontecendo? Você acha que aquela mudança teve a ver com a nevasca? Falando a verdade. Não tem a ver. Quer dizer, tem a ver, mas uma coisa não tem a ver com a outra, mas a outra tem a ver com a outra. Eu não sei explicar. A mudança foi consequência do que aconteceu. Ela não criou aquilo pra atormentar as pessoas. Foi só uma reação em cadeia. Ela sabia que ia acontecer e não podia contar a todo mundo que ia acontecer. Eu não estou muito preocupado com isso. É só uma tempestade de neve. Ela vai parar logo, eu tenho certeza. E em breve todos voltarão às suas vidas normalmente. Se dermos um passo pra trás e pensarmos que essa neve nunca vai acabar, ter um vizinho que tem muitos suprimentos é muito bom, não é? Então, né? Você está certo. Parece que os jovens de hoje em dia pensam mais que os de antigamente. E a gente vê que essa nevasca não tá a fim de parar e tá cada vez mais forte. Todos formem uma... Esse cara é muito manipulador. Filhos, se preparem para sair. Não empurrem. A neve está piorando, então vamos tentar voltar em 3 horas, ok? E a gente vê que realmente todo mundo que estava ajudando na limpeza já tá indo seguindo ele. Mas enquanto isso, ainda no prédio, voltamos para o nosso prota que não tava com uma cara muito boa, não. Isso porque alguém acordou ele batendo na porta. Ai, irmão Lee, desculpa. Muito preparado. Vai na bosta, vai na bosta. Eu tava dormindo. Pode falar. Eu trouxe o que você pediu, meu mano. Uma semi-automática. Ah, verdade. Pô, esse cara é muito maneiro. Sem contar que o chefe pediu pra te agradecer pessoalmente. Graças a você, ele conseguiu juntar muito suprimento pra gangue. Parece que o Sr. Liu é muito cortês. Mas, aliás... pode falar, o que foi? Tá ligado no mercado do Distrito Leste? Antes da neve chegar, parece que o mercado foi completamente limpo, cara. Por que será? O Prota, fingindo que tá surpreso, o mercado foi esvaziado em uma só noite. Só que ele realmente ficou assustado, porque realmente aconteceu, assim como na vida passada dele. Mas de qualquer maneira, tô indo nessa. Ah, é verdade, não foi. Eu tava pintando de outros que foram o Prota mesmo que roubaram, mas não, nesta vida não foi o Prota. Ok, interessante. Meu mano. Valeu, irmão. Eu pensei numa teoria muito bizarra, mas seria da hora se acontecesse. Essa é a versão futura do Prota. O Prota vai acabar morrendo mais uma vez e essa vai ser a versão futura, que ela vai roubar a base da... aquilo tudo. Vai ser o Prota que geralmente todos conhecemos, só que vai ser a terceira vida do Prota, não a segunda. E o Prota entra em casa pensando nisso. Alguém seria capaz da hora de esvaziar um mercado em uma só noite? Que tipo de pessoa é essa? E como ela fez isso? Em alguns dos mangás que eu lia, tinham pessoas que tinham poderes de armazenar diversas coisas. Eu já vi muito esse poder. Recentemente tá bem alta, inclusive. Espaço, como se fosse uma dimensão de bolso. Será que existe um super-humano com essa habilidade? Da hora ser um personagem que não é o protagonista tendo esse poder. É interessante. É tão incômodo. De qualquer maneira, eu preciso pesquisar um pouco mais sobre minha habilidade. Se realmente existem super-humanos por aí, eu preciso de contramedidas. Tá, pelo que eu sei atualmente, eu consegui minha habilidade que afeta todos os tipos de fornecimento alimentar. Eu posso aumentar a quantidade, o tamanho, esse tipo de coisa. Daí ele vai no potinho de soja dele de novo, mas a taxa de sucesso é muito baixa. A taxa da soja foi dar certo de 1 em 10, mas as latas de carne falharam todas as 10 vezes. O que tá acontecendo agora? De repente uma grande fumaça sai da mão dele. Parece que essas taxas estão indo longe demais. E a soja simplesmente virou uma pedra. A meta de hoje é saber exatamente como isso funciona. E já eram 10h45 da noite e ele tava lá ainda. E ele consegue fazer crescer inteiro um pé de soja.
Finalmente, eu consegui pegar um visu de como faz. Então, quando eu uso a energia verde, a energia não é constante. Toda comida equivale a uma energia correspondente. Se esse resultado Meu amigo, ok, interessante, mas complexo. falhar, bom, vai dar errado. E eu vou fazer com que a soja vire carvão. Peraí, esse modelo é um pouco familiar. Ah, é como se fosse aquele jogo de dança que foi popular Just Dance, é isso? Não é isso. Não faz o menor sentido essa comparação, mas vamos fingir que faz. décadas atrás. Então, se eu associar a energia com os botões que você apertava no jogo, a energia deve ser correta a cada segundo. É jogo de ritmo. Pá, pu, pá, parará, pá, 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 pará. E no fim, eu só preciso parar de usar a energia no momento crítico. Ah, deu certo! E até apareceu a mensagem do jogo. Perfeito. Tá, agora eu devo experimentar na carne. As carnes são bem diferentes dos vegetais. Elas viram um líquido preto bem nojento quando falha. Mas o princípio da teoria não deve ser tão diferente, né? Primeiro, vamos usar a energia que a carne precisa. E parece que o tempo deve ser um pouco maior que o dos vegetais. Só que simplesmente estoura esse líquido preto na cara dele. E ele falha de novo. Imagina eu estar criando petróleo sem querer, E imagina. de novo. E mais uma vez. Maldita carne, por que é tão difícil? E depois disso, a casa dele fica parecendo um campo de exploração de petróleo. E ele tá lá Eu falei. sentado todo suado tentando fazer Pô, eu sei que há pouco não parecia tanto IA, mas isto aqui, se não é IA, eu não sei o que é. isso funcionar. Só que dessa vez ele tá tentando fazer com o vegetal e com a carne ao mesmo tempo. E ele pensa que agora ele vai conseguir. E quando ele solta no momento certo, ele realmente consegue multiplicar o tamanho da Brabo. carne. E ele se deita no chão completamente cansado. Cansado. Eu finalmente achei um método pra Muita sintetizar hora. a carne. E depois de um tempo, ele tava na televisão dele vendo a reportagem. Bom dia, telespectadores. Hoje é dia 17 de julho, terceiro dia de neve. Todo o país está experimentando a pior tempestade de neve do século. Para garantir uma vida básica padrão para todos, defesas e medidas foram tomadas para todos os locais. Devido à tempestade de neve, todo o tráfego, eletricidade e redes começam a quebrar. Aguarde pacientemente pela manutenção e o pessoal do suporte. Agora voltamos para a nossa âncora. Exatamente, o governo também está fornecendo recursos para as regiões mais afetadas. E estamos esperando que todos possam ficar em casa, a menos que tenha alguma circunstância especial. E o prota pensa, o mesmo que na vida anterior. Tudo vai começar a desaparecer depois disso. E uma notificação chega no celular dele. Mensagem no grupo? Por que esse pessoal não para de falar nesse grupo, pelo amor de Deus? E ele clica pra entrar no grupo e ver as mensagens de novo. Adoro esse grupinho, é muito fofinho, kawaii. E a gente volta pra aquele mundo dos gatinhos do condomínio. Nossa, mas tá tendo uma discussão e tanto aqui, hein? A maioria das pessoas deve estar aqui por causa do jornal que teve agora. Algumas pessoas ainda acham que o suporte vai chegar, outras não. Não vai, né? Vocês realmente vão acreditar nessas notícias? Se a situação realmente Oh, velho, sabe. estivesse sob o controle do governo, o time de suporte já teria chegado há muito tempo. E esse é o tio Liu que tava lá do lado de fora. Eu sei. Mas até agora não teve nenhum sinal e nenhum caminhão cheio de suprimentos pra gente. Além do mais, ouvi alguns amigos meus dizendo que tinham veículos blindados, tanques e armas pesadas e estão se dirigindo todos pra cidade. Ou seja, só tem uma possibilidade. Uma guerra Que está é? prestes a começar. E o pessoal Por quê? só fica tipo, será que isso é verdade? E o pessoal fica cada vez mais desesperado com isso. E o Uma guerra geralmente é por recursos, uma coisa de tempestade, de neve, que todo mundo está morrendo de frio, não dá para cultivar recursos, talvez roubar recursos, mas comida é muito espalhada, não é uma coisa que está armazenada em um só sítio, um banco central de comida, não tem isso, acho. Pensa, uma guerra tá começando? Eu acho que eu ouvi sobre isso na minha vida passada. Se for para tentar adivinhar, eu acho que o tio Liu falou é realmente verdade. Então, temos de tomar medidas para salvar as nossas vidas. Já existem alguns proprietários no bairro que ficaram sem comida porque não guardaram o suficiente. Além Então, disso, né? não temos horário confirmado da chegada de recursos Agora quem roubaram do Prota, sei. do apoio do governo. Acho que deveríamos começar a organizar-nos primeiro e ajudar os proprietários que estão enfrentando dificuldades. Sugiro que os proprietários com amplos fornecimentos de alimento doem alguns para apoiar os proprietários. Então, né? Vou querer. Ó, isso que tu tens aí em sobra, que vai fazer-te sobreviver por mais tempo, dá aqui para nós por motivo nenhum. É isso, Estão entendeu? necessitados. E começando por mim, eu vou começar a doar os meus suprimentos alimentícios. Quem precisar pode vir até mim. E o pessoal meio que começa a fofocar sobre isso. Parece que o irmão João tá certo, né? Todos no bairro devem começar a se ajudar por essa crise. Senão, todas as famílias vão morrer à toa de fome e de frio. E aí, Aliena, você vai doar também? Você tá ficando louco, Kuan Yu? Tem tantas pessoas aqui e você vai perguntar logo pra mim? É só porque eu rejeitei
matei você? Só que lá no grupinho ela tem que ser toda fofinha. Eu lamento muito, mas eu não tenho comida sobrando em casa. E o pessoal começa a ficar puto com o Kuan Yu, que perguntou pra ela isso. Ele não tem, seu otário. Para de encher o saco dela. Mas enquanto isso, o pessoal já tá Cheio de gados. se organizando pra doar mesmo. Isso tudo graças ao João. Gostaria de expressar a minha gratidão a todos os proprietários. João, que estão desgraçado. ajudando. Mantém Tem isso, João. muita gente aqui. Por que não nomeamos alguns proprietários para assumir essa tarefa? Isso vai ser como um comitê de emergência para estabelecer esse tipo de responsabilidade e planejar o suporte. E o Prota Ela tá criando uma hierarquia aqui. Essas pessoas são mais importantes, essas decidem, esse aqui só aceitam. pensa, comitê interino? Isso aí aconteceu na minha vida passada também. E, na verdade, foi só um esquema pra roubar os outros. E agora, no dia 19 de julho, quinto dia de apocalipse, a temperatura do lado de fora já tava em menos 40 graus. O sistema de aquecimento já não estava mais em condições de continuar aquecendo. E o que as pessoas mais estavam pensando nem era comida nesse ponto, era só ficar quente. Realmente tá acontecendo como na minha vida passada. E as coisas só vão piorar. Exceto pra mim, é claro. A gente vê que o que cheesecakezinho. Ai, que delícia. tá comendo um cheesecake e bebendo uma coquinha. Droga. Não vejo muito essa combinação combinando, mas acho legal. São zumbis? Ah, cara. Perdi de novo. E alguém liga no telefone dele nesse mesmo momento. Alô? Olá, você é o Sr. Han Feng, dono do 1801? Eu sou responsável pelo bloco 8. Todo mundo deve descer pra limpar as estradas em 20 minutos. Depois de terminar, por favor, vá até o estacionamento do porão pra procurar para assinar o... E o Prata pensa, a neve tá muito densa lá fora. Vocês são cegos? Varrer? Eu vou varrer a tua cara, tio. Mas ele acaba cedendo e vai pro térreo do prédio. É melhor não arrumar treta com ninguém do prédio por enquanto. Mas parece que a neve já conseguiu cobrir grande parte da entrada do prédio. E o pessoal começa a perceber isso, que o caminho tá bloqueado pela neve e começa a ficar desesperado. Como é que vai abrir a porta? Ô, cabelinho preto, vem ajudar a gente aqui. Tá. Empurra quando eu falar 3, hein? Porra, meu Deus. Se fosse puxar, talvez desse, realmente aí é verdade. Mas não dá. 2, 3. E eles conseguem abrir a porta, mas uma grande É literalmente impossível na vida real, mas vamos fingir que acontece isso. lufada de vento frio vai na direção deles. Ai, tá tão frio. Merda, eu não consigo abrir os olhos. Que estás empurrando uma quantidade de neve gigante. Imagina que tem aqui a porta e aqui é a neve. Estás a tentar empurrar isto, mas tem neve aqui, aqui. É muita neve acumulada, estás a empurrar tudo de uma vez, é muito absurdo. Ai, ficou tão frio agora. Eu vou acabar me congelando desse jeito. Talvez a gente até morra só pra limpar um caminho de... Eu tenho quase certeza que eles estão aí. E depois o intrometido lá que estava querendo roubar as pessoas está indo roubar o Prota. Tenho certeza que é isso. Enquanto isso, o pessoal tá quase hesitando, quase dando o pé atrás, porque realmente perceberam que a situação tá muito tensa lá fora. Relaxem, eu tô aqui. E o Prata pensa, essa voz? Tá todo mundo sendo tão covarde, não é? E quem tá com atitude imponente é o brabo! Agora sou eu. Bem imponente. Irmão Liu, não seja tão corajoso assim. Isso aqui não é um jogo. Vamos esperar a neve... É o amigo do Prota, né? Eu tô confundindo. Parar primeiro. Só que ele dá a louca e começa a escalar essa neve. Ora. E ele vai abrindo o buraco do formato dele na neve. Ora. É o Jotaro agora. Mas depois de um tempo ele começa a pedir ajuda. Me ajudem! Dá um help aqui! E ele sai de lá roxo de frio. E eles finalmente fecham essas portas. Irmão Lee, você tá bem, cara? Pelo amor de Deus, todo mundo vai pro estacionamento pra assinar logo esse atendimento. A gente decide o que fazer quando essa neve parar. Com toda essa tempestade acontecendo, não vai ser o poder humano que vai resolver isso. Só que o estacionamento tá cheio. Vixe! Cheio de gente. A neve realmente está muito forte agora, pessoal. Então vamos esperar ela enfraquecer um pouco para começar a limpar. E também no porão, lá que vão ser designados os pontos de coleta de recursos. E o Prata pensa, quem foi que fez o João o líder do grupo, hein? Então foi ele que liderou todos os golpes na minha vida passada, não é? Mais uma vez, muito obrigado a todos pelo apoio. Eu realmente não esperava que tanto... Eu dei essa voz calma, assim. Vamos trabalhar todos em harmonia. Não vou. Por quê? Não vou. Os proprietários fossem doar seus recursos. Suas Doar? Eu dou meu pau. Que é isso? As doações ajudarão ainda mais proprietários que estão em situação difícil nesse momento. E mais uma vez agradeço a todos vocês em seus lugares. E o pessoal tá caindo na pilha dele, né? Começa a comentar que realmente tá dando certo o plano, que eles estão ajudando e tal. E o Prota pensa, vamos só esperar. Daqui a pouco todos eles vão se arrepender. Meu mano, acho que eu vou esparecer a mente um pouquinho antes, tá bom? Tá bom, meu mano, vai lá. Aquilo lá é a enfermeira? Me desculpem, com licença. Com licença. A enfermeira lá, toda bobinha, entendi. E quando ela tá prestes a cair com os suprimentos, o nosso Prota segura ela. Você tá bem aí? Obrigado. É você.
E a sua perna? Ué, ela já tá bem? E o nosso prota fica meio desesperado, que ele esqueceu que ele Então, tratou né? a perna com ela. E que a perna dele já tá completamente curada. É que minha velocidade de recuperação e regeneração é muito boa desde que eu sou criança. Eu posso me recuperar de feridas normais muito facilmente. Isso é tão incrível! Tá, me deixa eu te ajudar agora. É tudo bem, é muito pesado. Eu sou forte. Isso aqui é por você ter me ajudado também. Mas quando o prota pega meus Exatamente, amigos, ele amor. afunda com o peso. Como é que ela tava tancando isso? Eu queria muito saber. Ele nem sabe como que a enfermeira tava carregando isso. Exato. Será que eu posso perguntar o que tem aqui dentro? Ah, você diz das caixas? Ah, são só suprimentos médicos, sabe? Tá realmente pesado? Você não quer que eu carregue? Não, na verdade, eu não tô sentindo nada. Gado. Não se esforça Gado. muito, tá bom? Eu realmente sou muito mais forte do que o pessoal. Ah, você é mais forte assim desde sempre? Ah, não, na verdade não. Tem uma razão por trás disso. Ah, que razão? Ah, nada. Ela tem poder, já sai. Ah! Pô, já cortei o tempo do prota, vamos. Bota aí, vai. Desculpa, é só algo que aconteceu comigo. Eu realmente não consigo Poderes. te explicar. E de qualquer maneira, eu não sei qual é o seu nome ainda. Ah, meu nome é Fernando, mas o pessoal me chama de Fernandão. Pode me chamar de Júlia, tá bom? É um prazer em te conhecer. E o nosso prota fica todo envergonhadinho. Ah, então, Fernando, o que você faz da Meu Deus! Que boca é esta? vida? É, no momento desempregado. Daí você querer a Júlia esbarra em uma pessoa e ela é jogada contra o nosso prota. E toda obra tem que ter pelo menos Meu Deus. de uma vez, né? Ela espreme as partes macias dela contra o nosso prota. Entendi. Me desculpe. Tá tudo bem. Fernando, não me diz que você saiu do seu AP. E A desgraçada. obviamente ela não é boba nem nada e já abraça o nosso prota. E quem é essa? Sua nova amiga? Ah, vocês podem continuar conversando. Eu não vou perturbar Já tirou da mão, entendi. vocês. Eu vou continuar carregando isso aqui, tá bom? Ok, fofinha. Helena, o que você tá fazendo aqui? Eu desci pra pegar suprimentos, ué. Você não entrou mais em contato comigo. Eu tava preocupada com você. Eu tava prestes a te mandar uma mensagem, sabe? Mentiroso. Eu vi você conversando felizinho com essa nova senhorita que você... E não pode, mas não. Eu tô namorando contigo, por acaso, pra conversar com ela? Devo te fazer algum favor, por acaso? Você conheceu. Mas, de qualquer maneira, você tem alguma comida pra compartilhar comigo? A minha tá quase Não. acabando. Você consegue compartilhar? A minha já acabou, já que ainda tem um pouquinho, pode me dar, né? Também. Obrigado. E o nosso prato dá aquele sorrisinho malicioso. Na verdade, eu não tenho... Pô, eu diria tanto isso. A minha já acabou faz um dia. Eu vim cá buscar também comida. Já que tu tens comida um pouco a mais, pode me dar um pouco, né? Obrigado. E já tirava da mão e já dizia obrigado e adeus. nenhuma comida pra compartilhar com você. E parece que você não respondeu aquela mensagem que eu te mandei alguns dias atrás. Você quer ir lá pra casa me acompanhar por uns dias? E ela fica toda nervosa, porque não é isso que ela quer só quer se aproveitar do Fernando. Pois. Na verdade, eu não estou com muito tempo, sabe? Se você quer conversar comigo, pode mandar mensagem. Então acho que já tá na hora de eu ir, né? Espera. Parece que você mudou recentemente. Ultimamente você tem sido bem sério. E eu não quero que as pessoas pensem que eu tô com você só porque você é rico. Você pode me dar um tempo até responder? Helena. E parece que o nosso prota foi afetado. Mas na verdade não. E ele pensa... Ok. Eu já te dei um tempo. Eu acreditei em você. Eu realmente Verdade. quero arrancar essa sua máscara feia da sua cara. Só que eu não achei que homem tava por trás disso junto com você ainda. Mas na verdade, por que eu tenho que ir atrás dele? Na verdade, é só fazer o que eu fiz na vida passada. Uma hora ou outra, ela vai trazer esse homem. Você sabe, Verdade. eu tava só provocando você. Eu tava Pior que é verdade. É realmente isso. realmente esperando a sua Mas assim vai consumir todos os recursos que tu tens, né? Tem essa parada. resposta. Então eu vou pedir um pouco de comida pra gente amanhã, tá bom? De verdade. E já que tu tens esses poderes nesta realidade, talvez ela não te abandona. Isso fique só por ti por causa dos poderes e não por quem tu és. Talvez não seja uma pessoa indicada pra isso. Ai, você é o melhor. Mas eu vou voltar primeiro. A gente se fala por mensagem, tá bom? Toma cuidado no caminho. E a Helena vai saindo achando que ganhou na loteria. Mas quem Acha enganou mesmo. ela dessa vez foi o Prota. E 2 dias depois, ele recebe algumas mensagens da Vácuo. Helena, falando não sei o que. Manda só o vácuo, só o vácuo. Que ele prometeu comida 2 dias atrás. E ela não para de mandar mensagem. Só que enquanto isso, ele tá mandando um pratão pra dentro. Ai, essa temperatura perfeita pra comer isso aqui. É tão... Ah, não, a temperatura perfeita já foi há uns 4 dias atrás que ainda tava 0 graus, agora tá menos 40. Essa temperatura não tá legal não, irmão. quente e a É temperatura legal pra ir de Vasco, não é temperatura legal pra comer, não. chegante. Tá, depois das inúmeras experiências que eu tive, dá pra confirmar 2 coisas sobre os meus poderes. Primeiro, a carne não pode ser expandida ilimitadamente, mas pelo menos, assim como a soja, pode ser multiplicada infinitamente.
semente. Cada vez que a soja crescia, eu usava metade desse pé pra fazer mais soja. E com isso, uso a outra metade pra fazer mais carne. E sob o efeito das duas luzes, um pequeno pedaço de bife pode produzir um bife inteiro. E eu tô fazendo esse processo várias e várias vezes pra conseguir carne infinita. E eu fiz vários testes assim. Acho que eu não vou me preocupar mais com comida. E de novo, no jornal tá passando outra matéria. Bom dia, visitantes. Eu esperava até, sei lá, dar um tempinho. Ficava só com pouca comida por muito tempo. Eu só ia lá multiplicando, multiplicando e multiplicando. E ficava sempre com pouca comida durante bastante tempo. Eu cortava a soja, né? Que a soja não dá pra multiplicar. Mas, tipo, se alguém fosse revistar a casa, tava de boa, tranquilo, não tinha comida muita. Antes do canal. Hoje é dia 2 de agosto, 19º dia de tempestade de neve. Agora eu estou na ilha Bodouhiti, nas Maldivas, que fica a 78 quilômetros do Equador. A temperatura média aqui acabou de baixar para menos 42 graus. Basicamente, grande parte da ilha foi completamente congelada e afundada em gelo. O oceano está congelando uma velocidade nunca antes vista pelos seres humanos. E de acordo com especialistas, a camada de gelo já atingiu 55 centímetros de profundidade. E pelo que chegou de informações, a situação nos países próximos do Equador são bastante semelhantes à nossa. E o Prota pensa, não, a situação tá muito pior do que a mídia tá mostrando. Só que de repente ele fica muito chocado com alguma coisa. E ele abre a janela muito rápido. Já é a sétima explosão que acontece nesses últimos dias. O que exatamente tá Por quê? acontecendo lá fora? Será que alguém tem superpoderes? E quando ele olha, ele fica mais espantado ainda. Porque tem vários e vários helicópteros militares no céu. Parece que a situação lá fora tá sendo um pânico pros outros proprietários também. Os proprietários estão lá trocando coisas por comida. Mas também tem aqueles proprietários que querem tirar vantagem dos outros e, bom, isso acaba em vários conflitos. E enquanto isso, é claro, o Mano Joãozinho tá tentando engabelar todo mundo. E falando na garagem, o nosso prota vai até lá espirrando de frio. Ai, por que eu vim aqui sendo que tá tão frio, viu? Se não fosse pra pegar informação, eu nem teria vindo. E já tem mais pessoas reclamando lá. Antes de eu renascer, houve uma rebelião nesse bairro. E se minha memória estiver bem, deve estar relacionada com essas pessoas aqui. Mas dessa vez, parece que eles realmente estão dando recursos ao invés de enganar as pessoas. O que tá acontecendo? Por que a linha do tempo mudou? Tá, Por culpa tua, irmão. primeiro eu preciso de informação pra saber Aquela pequena informação que tu recebeste muita comida, recebeste uma fogueira e tal. o que tá acontecendo aqui. O número de pessoas que precisam de ajuda é realmente muito grande. E tem um cara reclamando na fila falando que ele recebeu pouco, só que o Joãozinho fala que todo mundo tá recebendo igual. Ah, é? Então me dá os recursos que eu doei pra você. Me desculpe, senhor, mas não podem ser retornados. O desastre continua acontecendo. E eu acho que você consegue ter um bom panorama daqui. Quando o desastre acabar, eu vou te pagar em dinheiro, tá bom? Não sabemos quanto tempo isso vai durar. Eu quero só os recursos que eu doei. Mas aí o pessoal da fila começa a gritar com ele, reclamar com ele. E ele vai sentindo a pressão, porque muita gente começa a reclamar com ele da fila. E o Prota pensa, de jeito nenhum. É por isso que o grupo é muito forte. Quando tu já é um grupo, quando tentas sair, todo esse grupo vai te atacar. É difícil. Temo que você vai conseguir esse recurso de volta, cara. Colocar-se um terreno moral acima de todas essas outras pessoas que também doaram, isso é realmente vergonhoso. Realmente vergonhoso, né, meu mano? E aí, mano? Só que o coitado do irmão... Tá todo emagrecendo, tá coitado. todo acabado. E aí, mano, o que tá acontecendo? Faz tempo que eu não te vejo. Tô indo mais ou menos. Eu só tô tremendo de frustração e porque eu tô meio fraco. Claro. Você fala que isso é mais ou menos? Tá sendo bem difícil ter que beber água pra suprimir minha fome. Ué, tu não pegou comida ainda não, cara? Eu tava pensando em ajudar o pessoal mais necessitado primeiro, então eu acabei doando tudo que eu tinha pro comitê. No fim, eu acabei ficando sem. E os recursos do comitê estão acabando pouco a pouco. Eu queria só uma comidinha pra mim, cara. Irmão, vem cá rapidinho. Ó, tu vai ter que me fazer um favor, tá? Fala. Pera aí, mano, deixa eu ver se eu entendi. É tão simples assim? Você tá disposto a me dar 4 pacotes de macarrão instantâneo e 2 salsichas? Mas não pensa muito nisso não, tá? Também não tenho muito no meu estoque. Ai, você só tá dando desculpa pra me dar comida, mano. Eu vou ser eternamente... Desculpinha, mas a informação é muito mais importante pra Prota, né? grato, Mas enfim. meu mano. Não precisa dessa cortesia, a gente é mano, não é? Não se preocupa, mano. Você vai ter minha gratidão. Ó, tá de boa, tá? Depois você aparece na minha casa pra pegar comida, ok? Beleza, mano. Então eu vou lá pegar meus recursos primeiro. Só alguns pacotinhos de macarrão e salsicha vão resolver esse assunto. Dessa forma, ele não vai ter informação do que eu tenho e, bom, não tem risco de espalhar por aí, né? Mas eu sinto muito pelo irmão Lee. Ele me ajudou bastante. Mas eu acho que ele não é tão importante assim quanto eu, bem preguiçoso, sentado no meu sofá, comendo noodles e jogando videogame. Ai, que vida boa! Ai. E a Helena já chega dando um tapão na cara dele. Você realmente me desapontou. Agora, o Cauã continua. Depois disso, ele não vai precisar mais descer ali para coletar informações. E embora ele estava se sentindo mal pelo Ziwi, nada é mais importante do que ele ficar em casa naquele momento. Mas bem nessa hora, a Ruiná acaba aparecendo dando um tapa na cara do Hanfei, dizendo que ele decepcionou muito ela. E pergunta por que ele não estava respondendo. Tu
Não, essa aqui é da minha passada, da outra vida, mas não ligo. Que tipo de personagem desgraçada, maldita, arrogante, meu Deus do céu. Eu odeio essa personagem, rapaziada. Vocês não sabem, eu odeio essa personagem daí. Não tem como alguém curtir ela, não. Putz, que personagem horrível. Enfim, acho que tá mais iluminado agora. Vendo suas mensagens. O Hanfei não estava acreditando que ela deu um tapa no seu rosto. Ó, traços, já que mano, ele nem bonitão. sequer acertou as contas com ela e recebeu um tapa de novo. Mas a Ruiná continuava perguntando se ele estava surdo. Mas o Hanfei tentou manter a calma e pediu desculpas pra Ruiná, dizendo que ele foi Desculpas roubado, ainda? já que ele colocou seus suprimentos na porta e voltou pra pegar a chave. Mas de repente os suprimentos dele haviam acabado. Mas a Vai Ruiná chamar ele de pergunta se ele tinha algum incompetente. mantimento ainda. Mas o Hanfei fala que não, já que ele come uma refeição por dia e não vai durar muito tempo. E ela fala que seria incrível, já que se ele comer uma refeição a cada 2 dias, ele poderia compartilhar metade Não. Como é que essa mina existe? Como? com ela. Dessa forma, eles poderiam superar aquele desastre juntos. E o Hanfei E não que tu estava vai nem dar? acreditando no que ele estava escutando. E aos olhos da Ruiná, ele era apenas uma ferramenta. Mas ele Óbvio. fala pra ela que já que ele prometeu, ele vai dividir meio a meio com ela. E fala que vai mandar mensagem pra ela à noite depois que ele arrumar as malas. Nunca mais e ela vai acaba tocar se em assuntos. despedindo, falando que vai esperar pela mensagem dele. Mudando de cena, ela pergunta o que o Hanfei estava fazendo, já que ele não estava respondendo. E ele não E sim, poderia abandonar rapaziada, a roupa do início do vídeo, esquece, já tira aí. Não tem nem como eu conseguir tancar aquilo, pô, sacanagem. Aquela roupa aí é quente pra desgraça. E aqui, tô no auge do verão, pô, não tem como usar aquela roupa de inverno. ela de novo. E o elevador do prédio deles também estava desligado. Então ela O começa pessoal tá conseguindo suportar um inverno absoluto. Eu sei que tô dentro de casa, mas tô conseguindo aguentar com essas roupas. Tu acha que eu vou conseguir aguentar usar essa mesma roupa aqui dentro da minha casa? Já fica um forno, e depois ainda por cima fica quente pra desgraça quando tá verão. Não dá, rapaziada, não dá. Simplesmente não dá. a subir as escadas falando que se não fosse pelos suprimentos, ela nunca iria encontrar ele. E ela estava muito cansada porque estava morrendo de fome nos últimos dias. Escorrega, Porém, ela estava quase chegando no quarto do escorrega. Sushen. Mas no meio do caminho, tudo estava apagado, já que as luzes estavam quebradas. E um saco de lixo acaba caindo na cabeça da Ruiná. aí Mas sim. depois disso, ela acaba chegando até o Hanfeng. E ele fala que acabou adormecendo e não viu as mensagens dela. E fala que como tudo estava escuro, ele acabou esbarrando no corrimão e derrubou tudo. E ela, muito Perfeito. irritada, fala que o Hanfeng era um porco. Mas por dentro, ele estava falando que preparou isso especialmente pra ela. Mas ele acaba Genial. entregando uma sacola falando que era todos os suprimentos que restaram pra ele. E quando ela abre a sacola, estava completamente mofado. Mas ele pede desculpas falando que foi tudo isso que restou pra ele. E ela pergunta se eles realmente poderiam comer aquilo. Mas Óbvio. o Hanfei fala que já que ela não quer, ela poderia devolver. Porém, ela acaba pegando de volta falando que ela não disse que não queria. desgraçada! E ele se questionava se essa era a deusa que ele estava tão apaixonado. E a Ruiná Era. fala que a superfície estava ruim, mas o interior deve estar bom ainda. Então basta ela raspar com a Maldita. faca para ser comestível. E acaba tomando a farinha da mão do Hanfei também. E quando ela vai embora, o Hanfei pensa que aquele lixo vai ser o suficiente para causar uma diarreia por dias. E ela não vai conseguir tomar banho por Interessante. causa daquele tempo também. Mas enquanto o Hanfei estava andando, ele percebe que alguém estava seguindo ele. Então ele acaba se Oxi, escondendo e pega a pessoa de surpresa falando que ela estava morta. Mas ele para no meio do Uma caminho percebendo que aquilo era uma criança? garota. E pergunta por que ela estava seguindo ele. E se ela não Não é comparação criança, não. Em questão de comprimento, é grande. Sei lá. contasse, ele iria despir ela ali naquele frio. Oi? Porém, vendo que aquela garota não ia dizer nada, ele fala Tá que vai doida? deixar passar dessa vez. Mas era melhor ela parar de fazer essas brincadeiras. Mas a garota acaba puxando ele pelo casaco. E ele fala pra Ah, não. É que ainda tem uma altura adolescente. Carinha de criança, mas é adolescente. ela parar de encarar ele desse jeito. Mas a garota continuava puxando ele e apontando para um lugar. E ele pergunta se ela queria que ele fosse com ela. E chegando no quarto da garota, Tava o Hanfei percebendo. acabou ficando impressionado. Já Mas que ela tem tinha luz? guardado vários suprimentos. E ele fala Cadê 8? Não. São 6 monitores. Caralho! Essa mina é absurda. que isso significava que ela também sabia sobre o desastre da neve. E ela fala que fez um cálculo e o resultado era a era glacial. E ela também Oxi! mencionou Ela conseguiu calcular isso, rapaz. Até a gente tava ligando tão absurdo que foi. Sacanagem. Como é que ela aquilo sabia no disso? chat. Então Hanfei percebe que aquela garota, na verdade, era a pessoa misteriosa. Mas ele pergunta por que ela levou ele pra aquele lugar. E ela acaba apontando para sua televisão com várias câmeras. E ela havia visto tudo que o Hanfei havia feito. E assustada, tá ele pergunta se ela estava espionando o monitorando Prota. ele esse Rapaz. tempo todo.
Enquanto tirava suas roupas, a garota fala que era Oi? exatamente isso. E o Hanfei, envergonhado, pergunta por que ela estava tirando as roupas. E ela fala que estava muito quente ali. Mudando de cena, o Hanfei fala que ela suspeitou dele por causa do comportamento dele de acumulação. E por isso começou a monitorar ele pra ver se havia uma possibilidade deles cooperarem. Mas de repente a garota acaba passando por cima dele. E ela pede para o Hanfei ensinar ela como usar esse gerador. E depois de um tempo ele havia ensinado pra ela como se usava. E pergunta se tinha mais alguma coisa, mas ela acaba apontando pra outra coisa. E depois de ajudar... Rapaziada, a luz tá meio fraquinha aqui porque eu tô tentando que ela funcione, mas ela tá com a bateria muito baixinha, olha aqui. Não dá pra ver a bateria porque tá desfocado. Mas tô tentando. Acho que vai durar até o final do vídeo. Ela com várias e várias tarefas na sua casa, finalmente eles pararam um pouco para comer. Meu e Deus, ele fala tá que estava lotado. se sentindo uma babá em tempo integral. E a capacidade dela de autocuidado era muito ruim. Mas tá a garota estava tão... Ui, corte fininho. O corte tá fininho, rapaz. cansada que ela acabou dormindo enquanto ela estava comendo. E o Hanfei fala que é como se ele estivesse cuidando de uma criança. Oxe, tô desfocado. Mas mudando de cena, o Hanfei estava se despedindo da garota. E ela acaba dando várias caixas pra ele falando que era presente. Mas o Hanfei fala que tinha muitas coisas e se ela queria alguma coisa em troca. E ela fala que só queria que ele ensinasse ela a usar aquilo de novo. E depois de ele conviver com ela por alguns dias, ele percebeu que aquela garota era completamente inútil na sua vida diária. E ela também não tinha muito bom senso. E ela até estava determinada a aprender, mas ela não aprendia nunca. E o Hanfei olha pra aquela comida que ela fez e fala que pelo menos melhorou um pouquinho. E ele fala que a propósito ele nem perguntou o nome dela ainda. E ela fala que seu nome era Mestra do Olho Perverso. E ele apenas acaba ignorando aquela informação. E enquanto isso, muitas pessoas no prédio estavam brigando pelos suprimentos. E naquele momento, o Shuyu acaba ativando seu Será que ela é tipo uma otaka que achas que todo mundo é personagem de anime? Por mais que ela seja personagem de manhwa, ela não sabe, pô, chamar isso no próprio... no mundo que teoricamente é realista, no mundo fantasioso, é bizarro. Falando que ele já teve o suficiente. Pergunta se eles acham certo ficar brigando por suprimentos naquele momento. Mas as pessoas perguntam se ele tem coragem de dizer isso pra eles, já que foi ele que sugeriu doar os suprimentos deles. Mas o Shuyu pede pra eles terem paciência, já que a comida doada não era o suficiente. E fala que as pessoas não mereciam morrer de fome. Ele fala que vai fazer todo mundo se lembrar de uma coisa, já que um pão que originalmente custava alguns wons, era vendido por dezenas de centenas de wons por pessoas que tinham o suficiente. E um pedaço de pão era dividido em 1/10 e leiloado. E finalmente eles conseguiram fazer uma fortuna com aquele desastre. E eles estavam fazendo uma confusão gigantesca por suprimentos. E aquilo pra ele era ridículo. E no final são todos eles que vão morrer de fome naquele lugar. Ok, teu discursinho é bonito demais, incrível, maravilhoso. Mas o pão que tu tá destruindo deixando no chão, isso não vai falar não. Desgraçados. E fala que a coisa mais importante que eles devem fazer é se unir. E era pra subir e recuperar os suprimentos que pertencem a eles. As pessoas então falam que ele estava certo. Pera lá, agora que eu tô parando pra pensar, como é que o Prota conseguiu deixar a comida mofada no inverno? Nesse inverno gélido de menos 60 graus, já que não fazia sentido eles obterem todos os benefícios enquanto eles estão morrendo de fome. E o Shuyu fala que tudo isso era culpa deles. Então todo mundo estava determinado a pegar a comida de volta. E o Ziwi acaba ficando assustado falando que aquelas pessoas são loucas. E manda mensagem rapidamente para o Hanfei, dizendo que as pessoas enlouqueceram de vez e elas vão roubar suprimentos. E o Shuyu que estava motivando aquelas pessoas a roubar suprimentos das outras. E eles estavam arrombando as fechaduras de todas as casas. Opa, e pede para o interessante. Hanfei não enfrentar todos eles, já que todos estavam armados. E rapidamente o Hanfei acaba trancando a porta e fechando sua janela. Pensa que não esperava que as coisas acabassem assim. E embora ele tenha 2 armas para lidar com aquela crise, como aquilo era uma ação... Pera, tão vindo em direção ao Prota, é isso? Organizada, talvez ele não consiga lidar com todo mundo. E ele também não poderia expor os seus suprimentos. Ele então rapidamente começa a modificar seu quarto escondendo tudo. Mas de repente o quarto dele inteiro acaba apagando. E todo mundo acaba ficando desesperado já que a energia do prédio parou. E o Hanfei fala que devido à tempestade de neve, mais consumo de energia de aquecimento era usado. Então a energia iria cair mais cedo ou mais tarde. Faz sentido. Disso, aquela baixa temperatura impossibilita o reparo de equipamento. Então a queda de energia e internet pode ser permanente. E quando os proprietários perceberem que não haverá mais chamadas, o pânico pode levar a tumultos muito mais sérios. Mas meia hora atrás, a Huinai estava comendo macarrão instantâneo, e um homem que estava com ela fala que ofereceu para comprar todos os suprimentos por 50 vezes o preço do mercado, para aqueles pobres bastardos do grupo calarem a merda da boca. Caralho, e ele gastou um pouco mais de 500 mil com aqueles suprimentos, e ele até conseguiu leiloar uma parte deles. E todos aqueles pobres estavam lutando para comprar dele, então ele obteve um bom lucro com isso. E ele pensa que com esses... Mas o que vai servir dinheiro numa era com
espacial, irmão. Dinheiro não serve pra nada atualmente. Suprimentos, aquela mulher estava em total disposição dele. Mas de repente ele acaba escutando vozes na sua porta. E ele fica se perguntando o que está acontecendo nessa hora da noite. E quando ele foi escutar na porta, as pessoas estavam tentando arrombar a porta dele. E assim, várias pessoas armadas acabaram invadindo a casa dele. Enquanto isso, o Hanfen estava preparando uma armadilha. Se bem que não, né? Porque essa menina deve estar lá na vida passada também. E aí, ela não tinha morrido na vida passada nessa época, então os dois devem ficar vivos. Tentasse entrar na sua casa, mas bem nessa hora, aquela garota esquisita acaba chegando pedindo ajuda pra ele. E bem na hora que ele vai abrir a porta, ele acaba se lembrando do que aconteceu com ele na sua vida passada. E fala para a garota que as pessoas estavam roubando suprimentos, então ele não iria abrir aquela porta. E com isso, a garota acaba sentando na frente da porta dele. Ah, coitada. Pô, ajuda ela, pô. Ela foi legal contigo. Ele pede pra ela correr, senão os outros iriam pegar ela. E nessa hora, ela já estava escutando pessoas indo até ela. Mas bem na hora que os homens aparecem, ela não estava mais ali, já que o Hanfen rapidamente acabou pegando ela pra ela não se machucar. Mas depois disso, os homens começam a bater na porta do Hanfen. E ele apenas pede pra garota não ter medo, já que a porta estava muito reforçada. E como os homens falam que aquela porta era muito resistente, eles acabam tentando invadir a porta do lado. E o Hanfen pensa que ainda bem que ele conseguiu reforçar aquela porta primeiro. Depois disso, ele acaba soltando a garota envergonhado, perguntando se estava tudo bem com ela. E a garota timidamente acaba agradecendo ele. E o Como é que esse Socorro não cai? Tá na pontinha do nariz. Como é que não cai essa desgraça? Hanfen fala que depois que ele fizer aquela coisa funcionar, quando eles tocarem na sua porta, eles vão ser eletrocutados. Mas o Hanfen fala que mesmo se ele explicasse, ela não entenderia. Mas a garota fala que o antifurto depende da corrente elétrica e também da diferença de tensão. E isso acaba assustando o Hanfen, perguntando como ela sabia disso. Mas a garota fala que era muito simples. Após uma queda de energia, era pra enrolar o fio exposto ao redor da maçaneta da porta. E em seguida, conectar o fio terra na caixa de distribuição da maçaneta da porta. E por fim, era só ligar o botão. E depois que ele fez isso, ele fala que realmente funcionou. E pergunta como aquela garota sabia disso. E a garota fala que o olho perverso tem a capacidade de ver através da verdade do mundo. E o Hanfen novamente acaba ignorando ela. E se ela precisa da ajuda dele, era pra ela falar, já que ele estava muito ocupado. Mas a garota fala que ela vai almoçar ali junto com ele a partir de agora. E o Hanfen pergunta se ela estava brincando com a sua cara. E ele até acaba tropeçando e caindo no chão. Só que na hora que ele cai no chão, a mão dele acaba ficando roxa. E ele fala que estava sentindo uma coisa muito macia. E que diabos era essa luz roxa na sua mão? E quando ele olha pra sua caixa de ferramenta, tudo estava muito estranho. E até mesmo o seu martelo estava meio molenga. Porém, ele acaba se emborracha todo mundo, ganhou o despertado Luffy. Assustando, já que tinha mais alguém na sua casa e acabou vendo sua habilidade. E a garota fala que ele também era o mensageiro escolhido pelo mestre do olho perverso. E o Hanfen começa a disfarçar, falando que sim, ele era um subordinado escondido. Então esses fenômenos estranhos ocorrem com frequência. E ele estava pensando que o processo de pensamento daquela garota era tão bizarro que talvez ele possa enganá-la. E a garota fala que como eles são mensageiros, eles precisam se apoiar. Então aquele quarto deve ser compartilhado entre eles dois. E antes dele pensar em qualquer coisa, ela usou tua enganação pra ela. Foi bom. Ambos ganharam com isso. Tinha invadido seu quarto, mas ele ainda queria saber que tipo de luz roxa era aquela. E parece que ele não tinha apenas duas luzes. E é só que os outros ainda não foram descobertos. E ele pensa que a luz roxa apareceu quando ele tropeçou no fio. E ele tenta lembrar do sentimento que ele teve naquele momento. E nessa hora, a luz roxa acaba aparecendo novamente na sua mão. Então ele começa a testar a luz roxa em outras coisas. E quando ele toca no facão, ele começa a ficar muito mole. E depois de tentar em vários outros itens, todos eles haviam ficado muito mole. E quanto mais tempo ele usa a luz roxa, mais suave os itens se tornam. Mas ele fica pensando que aquele efeito era muito inútil. Porém, ele se pergunta se ele combinar as duas luzes. E quando ele funde a luz roxa com a verde, a faca acaba voltando ao normal. E ele percebe que se fundir aquelas luzes pode alterar a resistência dos materiais. Mas aquela dureza então os materiais guardam a resistência original e a forma original? Como? Por quê? Então a destruição que nós estamos a fazer é tipo uma camada por cima no Photoshop. A camada de baixo permanece igual, mas a camada de cima altera, não permanentemente, mas enquanto ela estiver ativa. Legal! Exagerada. E com isso, ele acaba pensando em uma coisa. Enquanto isso, alguns homens estavam discutindo se eles não vão entregar aqueles suprimentos que eles roubaram. Mas o outro fala que não, já que ele não tinha nem pra ele. Então eles precisavam manter aquilo em segredo. Porém, de repente, eles acabam vendo que a parede estava muito estranha, já que parecia que ela estava se contorcendo. E nessa hora, um rosto medonho acaba aparecendo na parede. O que fez aqueles homens ficarem horrorizados e saírem correndo. Enquanto isso, o Hanfen fala que dava muito trabalho fazer uma parede inteira. Mas parece que seu trabalho estava dando muito resultado. E fala que era hora de testar o resultado do endurecimento da parede. E quando ele dá uma... Por que tá deixando a parede mole? Não entendi isso não. Martelada na parede, absolutamente nada acontece. E ele fala que...
com a luz verde mais a luz rosa faz o inverso da amolecer, fica resistente? Legal! Isso era realmente uma loucura. Enquanto isso, um dos homens fala que os moradores estão sem comida, então ele só conseguiu coletar aqueles suprimentos. Mas bem nessa hora, o Taiwan acaba aparecendo e imobilizando aquele homem, e pergunta onde ele escondeu a comida que roubou, já que ele viu claramente ele pegar 3 sacolas e só entregou uma. Mas o homem fala que ele deve estar enganado, já que ele jura que entregou tudo. Mas na hora que o Taiwan foi bater naquele homem, ele foi segurado pelo Shu Yu, dizendo que primeiro gostaria de conversar com ele. E o Taiwan fala para aquele homem que ele teve muita sorte agora. E o Shu Yu acaba estendendo a mão perguntando pra aquele homem se estava tudo bem com... Esse cara aí que parece o Aizen tá bizarro, rapaz. Isso vai dar problema. Não sei se tem alguma pessoa superior a ela. Claramente, acho que não. No caso também, em Bleach, acho que tinha pessoas superiores ao Aizen. Aquele Yu barra. Mas, eu não sei. Será que aqui vai ter alguém superior ao Aizen da Shopee? Com ele. Mudando de cena, o homem acaba pegando a comida que ele escondeu, dizendo que tinha 5 pessoas na sua família, então ele escondeu a comida. E o Shiryu acaba entregando a parte dele da comida pra aquele homem, dizendo que regras são regras, mas ele ficou tocado pela história dele e deu a parte dele pro homem. O que fez aquele homem começar a chorar agradecendo a ele, dizendo que se precisar de alguma coisa no futuro era só pedir pra ele. E o Shiryu fala tá ganhando confiança das pessoas, depois vai dar uma punhalada tão grande nas costas. Vai! Mas o que ela tá ganhando com isso ainda não sei. É isso que me deixa tão suspeito, que ela não tá ganhando nada com isso. Ainda por cima, uma pessoa com o aspecto do Aizen, não dá pra confiar, rapaziada. Não dá pra confiar nesse cara. Tu confiaria nesse cara? Você confiaria nesse cara? Não confiaria. Para todos os outros voltarem para casa para coletar suprimentos. E o Taiwan pergunta para ele como ele conseguiu que aquele cara entregasse a comida. E o Shiryu fala que apenas tentou entender o princípio daquilo. E ao longo da história do país... entregou toda a comida pro cara ainda? Que desgraçado manipulador da... Não posso houveram falar. inúmeros tumultos e conflitos por causa de lutas de classes, mas isso são definidos como comportamento social coletivo. Contanto que você não seja pego flagrante, os o cara manipulador não serão aqui. condenados. E ele apenas disse para o cara que se ele quebrasse as regras, a comunidade não iria aceitar ele e ele seria apenas um ladrão. E também poderia sofrer retaliação dos moradores que ele roubou. Mas o Guangyao fala que dentro daqueles grupos de tumulto, geralmente tem um líder por trás de tudo isso. E o caos acaba gerando heróis, e aquele garoto não era tão simples assim. Voltando para o Hanfen, ele... Simples claramente não é manipulador. E isso nós temos certeza, mas não sei se é só isso. Ele conseguiu reforçar toda a casa dele, mas ele acaba escutando o barulho perguntando se era um vizinho tentando roubar suprimento. E quando ele vai olhar quem era a própria Ruina, dizendo que ela pensou... não é possível, não é possível. Tá normal, tá bacana, bora continuar. O que não pode decepcionar os sentimentos dele. E as dificuldades não acabam pode, revelando o verdadeiro amor. Só que nessa hora ele acaba tomando um susto com isso. Já que era exatamente as mesmas palavras que ela disse no dia que matou ele. Então isso significava que além dela, também tem aquele homem do lado de fora. Ele sai correndo rapidamente pra pegar sua arma, falando que finalmente esse dia chegou. Mas ele percebe que a energia acabou, então ele estava em desvantagem. E se ele não puder matá-los com apenas um golpe, ele pode ser contra-atacado. E se ele for usar sua armadilha elétrica, ele precisa enganá-los pra agarrar aquela alça ao mesmo tempo, o que seria impossível. E ele também não tem certeza da eficácia daquela armadilha. Então ele precisa primeiro avaliar aquela situação. E a sua maior ameaça não é a Ruina, e sim um homem que está escondido nas sombras. E ele precisa descobrir a localização dele pra acertar o golpe fatal. Mas como... Ela não tá suspeitando, não? Que tu simplesmente vazou? Não tá falando mais com ela? Ele pode saber a posição dele antes de sair do apartamento, mas ele acaba se lembrando que aquele homem estava escondido em um ponto cego atrás da porta, então ele deve estar bem atrás daquela parede. E ativando a sua habilidade roxa, ele fala que pode funcionar. Enquanto isso, aquele homem pergunta pra Ruina se esse cara realmente vale todo esse trabalho. E ela fala que ele ainda tinha alguns suprimentos sobrando. E ela se lembrou que ele comprou um caminhão cheio de mercadorias no dia do desastre. Lembra, então isso seria suficiente pra eles comerem por alguns dias. Entretanto, aquele cara acaba recebendo um golpe do Hanfen através da parede. E a Ruina não entendeu absolutamente nada do que estava acontecendo ali. E nessa hora o Hanfen acaba abrindo a porta e usando seu extintor de incêndio na Ruina. E quando ela olha para o chão, o seu amigo estava completamente derrotado. E na hora que o Hanfen foi tentar segurar ela saiu correndo muito rápido. E enquanto o outro homem tenta fugir, o Hanfen acaba dando um chute dele falando que não era para se levantar. Mas o homem pede para ele parar perguntando se ele sabe quem é o pai dele. Mas o Hanfen continua batendo nele falando que não se importa. E enquanto o homem estava apanhando, ele fala que não tinha rancor contra o Hanfen, mas
Mas o Hanfei não parava de bater nele, perguntando por que ele tentou matar ele. E na hora que o homem foi falar o motivo, o Hanfei fala que não queria escutar isso. E com um taco de beisebol com pregos, ele acaba matando aquele homem. E quando ele volta pra realidade, ele começa a vomitar. Olhando pra trás, Quando a adrenalina acaba, rapaz. mas ele percebe que aquela garota viu tudo que ele fez. E a garota pergunta se ele precisava de ajuda. Mudando de Oxi, cena, eles voltam pra logo dentro isso do vai perguntar? apartamento. E ele pensa que aquela garota não teve medo daquela cena aterrorizante. E ele estava Bizarro. começando a ficar assustado com aquela garota. Ele então diz pra ela que aqueles caras podem voltar para se vingar. Ela Então tá Five Animes, Toba Shelby, essas paradas. Certeza, certeza. Ela não se importa com mais, com nada, já se desconectou da realidade. Que faz sentido até nesse propósito, já que tu tá num apocalipse, faz sentido tu desconectares da realidade. Mas tão rápido, e uma criança que não foi traumatizada por isso, porra, não sei se é sorte ou se é bizarrice. era melhor ela sair dali. Mas a garota fala que ela vai ficar ali junto com ele. Mas o Hanfei continua dizendo que era muito perigoso e os dois poderiam morrer. Mas ela pede pra ele não se preocupar, já que o mestre do olho perverso vai ajudar eles. E fala que a energia do olho perverso se esgotou. Então ela estava entrando num modo de suspensão. Mas o Hanfei acaba pegando ela pelo braço, falando que não queria essas respostas esquisitas. Mas ela pede para o Hanfei entrar no quarto. E quando ele olha o que tinha lá dentro, ele acaba tomando um susto, ficando até com a cara do Saitama antes de perder o cabelo. Enquanto Como isso, assim? as pessoas estavam fazendo fila pra pegar suprimento. E a Ruiná estava pensando que o homem não voltou a noite inteira. E como que o Hanfei montou aquela armadilha de antemão. Mas a única coisa que importa é que quando o Hanfei abriu a porta, havia uma luz bem fraca e um calor lá dentro. O que significa que ele tem algo pra gerar eletricidade. Então parece que ele se lascou. preparou para o desastre de neve. E também é possível que ele tenha muitos suprimentos preparados dentro do seu apartamento. E ela estava revoltada que ele com certeza Se tinha ela comida vazar essa informação, lascou muito, lascou demais. boa e deu lixo pra ela. Então ela precisa descobrir o que tinha dentro da casa daquele bastardo. E nessa hora ela acaba esbarrando em um homem. E aquele homem acaba reconhecendo ela, falando que acenderam uma fogueira no saguão do prédio 5. Mas ela fala que estava tudo bem e só queria ir pra sua casa. Mas o homem acaba segurando ela pelo braço, falando que tem muita comida. E pede pra ela ir pra casa dele ficar alguns dias. E fala que sempre gostou do tipo de mulher que ela era. Mas ela acaba tirando seu braço, falando que ela não gosta de lixo. Mas o homem pede pra ela Que parar isso? de fingir, já que ela estava discretamente reivindicando suprimentos. E fala que todo mundo já viu o que ela estava fazendo. Nessa hora, outros quê? homens acabam escutando o que ele disse. Roubando? E fala que a responsável era aquela mulher. Ela acaba dando um tapa na cara dele, pedindo pra soltar ela. E bem na hora que aquele homem ia revidar, ele acabou tomando um tapa muito forte no rosto. O que fez o corpo dele ser arremessado pra muito longe. E todo mundo ficou assustado, se perguntando como que aquele cara saiu voando. E quem deu um tapa na cara dele foi a Kim Ji-yoon. Essa E ela enfermeira. pergunta se estava Aí tudo sim, bem com a essa mina aqui é braba. Não sei porque que ela não deixou ela bater, quer dizer, ele bater, já que ela tinha batido antes. Então, numa sociedade de apocalipse, em que a lei marcial já está instalada, não faz sentido reconhecer géneros como, não vou bater em mulher. Sendo que ela já bateu em mim. Ruinar se ela não estava ferida. Se bem que o cara também pediu antes, por amor de Deus. Ela literalmente estava prendendo ela, tava agarrando. Então, ela só revidou. Mas a Ruiná, muito assustada, fala que estava tudo bem. E a Kim acaba entregando o cartão dela pra Ruiná, dizendo que se ela não se sentir bem, ela poderia encontrar ela. Mas o homem acaba segurando a Kim, perguntando como que ela se atreve a fazer isso com ele. E na hora que ele ia bater na Kim, o Ziui acaba segurando ele, jogando ele no chão, bravo. dizendo que odeia homens que batem em mulheres. Porém, os homens começam a acusar a Ruiná, dizendo que aquela mulher estava reivindicando suprimentos de forma fraudulenta. E também estava com aquele cara rico que estava manipulando os preços mais cedo. Mas o Shuyu acaba pegando aquele cara, perguntando quem Todo ele mundo pensa esperando um pouco pra bater no cara. Que momento bom. que era. E fala Esse cara é um desgraçado. Pena que quem ela tava mirando é mais desgraçado ainda. Então nós passamos o pano. Mas o dever deles era complicado. garantir que todo mundo possa ter comida. E assim o homem acaba pedindo desculpas pra ele. Mas o Shuyu fala que da próxima vez é pra ele sair dali. E pede desculpas para Kim por ela ter ficado com medo. E pergunta para o Ziui se ele não considera fazer parte do time. Mas o Ziui Eu fala nada. que não estava interessado em se unir para roubar pessoas. Então ele prefere morrer de fome. E a Kim fala que também não consegue aceitar esse método. Mas se tiver algum paciente ferido, ela pode ajudar. Porém, a Que Ruiná fofinho, tubarãozinho. Com dente... que roupa maneira. pergunta para o Shuyu se ela poderia participar junto com ele, já que ela admirava ele secretamente há muito tempo. E agora eles poderiam Admirava, passar né? um tempo juntos. Mas o Shuyu fala que ela estava enganada sobre uma coisa, já Essa é mais manipulador. Essa aí é mais manipuladora do que ela. um Certeza. deles poderia lutar e a outra pode curar. Mas o que diabos ela poderia fazer? E fala que ela não tinha Vixe. valor pra ser recrutada por eles. Poxa. E a Ruiná, vendo que não tinha outra alternativa, ela fala que sabe onde tem suprimentos. O que acabou deixando a
aquele lascou. homem muito surpreso. Mas voltando para o apartamento do Hanfen, a garota estava tirando vários objetos de um subespaço. E o Hanfen estava estressado que ela tirou o manequim do seu espaço. Pra que serve isso, moça? E não era exatamente isso que ele queria. Mas, pra resumir, aquela garota tem a capacidade de armazenar itens no seu espaço. Que legal! E ela pode abrigar um buraco negro no seu peito e sugar tudo que ela vê. É tipo uma rua do Otaku Nelas, o protagonista tem esse poder, mas é legal dar esse poder para personagens secundários e assim tem desenvolvimento de personagens secundários. Que legal, que bacana. E o Hanfen fala que se ela não encontrar logo, a casa dele vai ser transbordada. E ele fala que é mais fácil colocar as coisas, o difícil é tirar. E a precisão dela de encontrar as coisas Já tá colocando regras que não é tão OP como uma rua lá do Otaku Nelas. era muito baixa. E ele pergunta pra ela por que era tão difícil achar as coisas no buraco negro dela. O que não pegou muito bem essa fala, né? Realmente. Mas ok. E a garota fala que ela não explorou muito bem ainda, mas é muito vasto o espaço dela. E o Hanfen pergunta se pode enfiar a cabeça dele no buraco negro dela pra ver. E ela fala que ele poderia colocar a cabeça. E na hora que ele coloca a Será que cabeça tem no buraco oxigênio negro lá? dela, ele acaba tomando um susto já que era enorme. E como esperado do usuário de habilidade que esvaziou completamente o mercado durante a noite. Mas Ela pegou um Titanic? Ui! isso era como encontrar uma agulha num palheiro. Nessa hora, ele acaba ficando sem ar e acaba voltando. E começa a gritar com ela, perguntando por que ela não avisou que não tinha Como tinha sucção, eu pensei que tinha vácuo lá dentro. E como tinha vácuo, não tem oxigênio. oxigênio lá dentro. E parecia que a pele dele iria estourar a qualquer momento. Só que bem nessa hora, a garota fala que achou o que ele queria. E o Hanfen fica impressionado se perguntando se isso realmente existia. Só que várias outras coisas acabam caindo e ele pergunta o que diabos era aquilo. Enquanto isso, alguns homens estavam falando que tinha algo de errado naquele 18º andar. E eles estavam com medo de chegar até lá. E estavam falando que não podiam encontrar aquele monstro novamente. Mas um deles fala que o Sr. Shuyu acabou confiando neles. Então eles não podem decepcioná-lo. Mas o Hanfen estava vendo tudo por uma câmera que eles instalaram. E fala que estava iniciando o plano B. E parece um drone. Parece aquela coisinha de drone. fala que precisa cronometrar aquilo perfeitamente. E na hora que os homens estavam subindo, eles falam que escutaram um barulho. E nessa hora, vários carrinhos acabam indo na direção deles com bombas. Carrinho? Faz e aquelas sentido. bombas era bomba de fumaça vermelha. E logo em seguida, o drone acaba aparecendo jogando várias bombas nos homens. Ou da Fly Dish, não. Da Fly Dish é o meu controle. Da DJI. É o drone da DJI. Mas nessa hora, um dos homens acabou acertando o drone. Vixe, e a garota lascou. fala que estava fora de controle e não estava mais conseguindo estabilizá-lo. E depois Óbvio, de uma pô. chuva de fogos de artifício, a garota fala que conseguiu funcionar. E o Hanfen pede pra ela encontrar um lugar para pousar o mais rápido possível. E ela fala que pousou em sucesso do lado de fora de uma janela de algum Aí andar. lascou, e o Hanfen lá fala que fora? vai buscá-lo rapidamente, já que aquele drone era muito importante pra eles. Porém, a garota fala que na escada tinha um corpo. E quando ele vai ver quem era, ele percebe que era o Ziwi. Porém, ele fica se perguntando por que ele estava ali, e se questiona se ele poderia ter roubado alguém. Então Hanfen fala para a garota que ele tem a chave e ele vai sair, mas pede pra ela não abrir a porta pra ninguém. Mas a garota entrega um rádio pra ele pedindo pra deixar a comunicação aberta. Boa. E o Hanfen acaba agradecendo Justo. ela pegando uma arma, dizendo que ele Desde que tu não fala no meio do nada e vaza informações onde é que ele tá, eu acho não importante. pretende usar aquilo. Mudando de cena, o Hanfen estava descendo os andares em conexão com a garota. E ele fala que com base na medição do drone, a temperatura externa era de menos 49,8 graus. E sem proteção, os humanos congelariam até a morte. E isso Quanto é que é lá fora? Fala são pra com a nós. garota. E ele fala que com base na medição do drone, a temperatura externa era de menos 49,8 graus. E sem proteção, os humanos congelariam até a morte. Obviamente. E isso em menos de 30 minutos. E fala que a situação do Ziwi pode ser muito ruim. E nessa hora, a cena muda para o Shuyu gerenciando suprimentos. E a Huina pergunta pra ele se poderia se juntar a eles agora. Mas o Shuyu fala que é claro que não, já que eles não podem confirmar que isso foi obra do amigo dela. E também, se não fosse pelo Guanhao se pronunciar sobre isso, ele nunca acreditaria nas palavras dela. E fala que mesmo se a informação dela for real ou falsa, ele espera Quem que ela se mostre o pronunciou? valor dela durante aquela operação. E pegando uma arma, ela fala que entende o ponto dele. E assim, ele pede pra todo mundo ficar atento e seguir ele. Depois Esse disso, cara aí eles tinha um estavam subindo estilo. nas escadas e acabaram encontrando Farm o Ziwi Aura. desmaiado. E quando eles oferecem um pouco de água pra ele, ele acaba gritando falando que estava muito quente. Mas quando ele percebe quem que salvou ele fala que teve muito azar. E o Taiwan pergunta qual o problema dele, já que ele foi salvo e estava reclamando. Mas o Ziwi fala que Eu jamais disse que eu preferia morrer. vai agradecer pessoas que estão roubando os outros. E o Taiwan fala que ele era um idiota, mas é barrado pelo Shuyu. E o Shuyu fala que vai convidar novamente ele pra se juntar a eles. E só trabalhando em equipe eles podem passar por aquele desastre. Mas o Ziwi fala que jamais vai se Como é que o Prota vai ajudar eles se ele tá no meio de todo mundo? Não faz sentido. juntar a eles. E o Shuyu fala que ele estava entendendo errado uma coisa. O tanto de
pessoas. Não, aí o desenhista exagerou, não exagerou não? Como é que cabe tanta gente aqui? Rapaziada, tem mais de 1000, não, mas tem mais de 100 pessoas aqui na mesma escada. Já que ele queria que os Yui se juntasse a ele por causa da força. E assim ele poderia ajudar pessoas mais fracas a terem esperança de sobreviver. E os Yui fala que sabe exatamente o que ele estava fazendo, já que ele estava dando comida a cada 3 dias para aqueles pobres velhos. E isso era a mesma coisa que esperar pela morte. E como ele não tem pai, aqueles métodos não vai funcionar com ele. Mas quem estava escutando essa conversa era o próprio Hanfeng, que percebe que o Shuyu realmente não se importava com ninguém ali. E se as coisas continuar desse jeito, o comitê vai entrar em conflito. Mas o Taiyuan acaba se estressando perguntando se ele vai entrar no time ou não. E se ele não fosse entrar, era melhor ele sair do caminho. Mas o Ziwi acaba dando uma cabeçada nele. E todos os outros já estavam preparados para atacar o Ziwi. Porém o Ziwi fala que não tinha medo deles. Mas o Hanfeng fala que isso era muito ruim, já que no estado que ele estava, parece que ele vai cair Acabou de recuperar-se de um desmaio. Como é que tu vai conseguir fazer algo? A qualquer momento. Porém ele percebe que tinha tanta gente que ele não iria ajudar em nada. Mas ele não pode abandonar o Ziwi, já que ele ajudou ele muitas vezes. Mas nessa hora ele acaba pegando sua arma e pensando um pouco. E depois disso acaba dando um tiro quase acertando o Taiyuan, falando que se alguém se mexesse, ele iria matar. E a Ruina fica se perguntando como que ele ousa sair do seu quarto e ter uma arma. Mas o Hanfeng... Oxi, como usa? Como assim? Rapidamente entrega a chave do seu quarto para o Ziwi, dizendo para ele ir pro seu quarto o mais rápido possível. E pede que as pessoas soltem suas armas. E assim, todo mundo acaba obedecendo o Hanfeng. Justo, né? Porque essa aí é muito mais mortal. Ele fala que quem se mexer, ele vai atirar sem pensar 2 vezes. E assim os dois acabam fugindo. Mas o Shuyu pergunta se alguém dali conhecia aquele cara. E a Ruina fala que o nome dele era Hanfeng. E fala que eles estavam indo pra casa dele. Mas o Taiyuan pergunta por que diabos ela não falou que ele tinha uma arma. Mas a Ruina fala que era a primeira vez que ela estava vendo também. E o Shuyu fala que acredita que ela realmente não sabia disso. E fala que se ele realmente tem uma arma importante, com certeza ele tinha muitos suprimentos. E talvez seja ele que está manipulando os preços. E o Shuyu pensa que a pessoa que o Guan Qiao viu foi ele. E o Taiyuan pergunta se eles vão continuar fazendo isso, já que o Hanfeng poderia atirar neles. Mas o Shuyu fala que se ele quisesse matar alguém, ele já teria feito isso. E pensa que não acredita que ele possa ficar escondido. Como é que essa coisa funciona? Deixa aqui, mas não tem nada prendendo na orelha? Caralho! Que nariz, óculos aí foi feito especificamente pro cara, não é possível. Pra sempre. E fala que eles precisam voltar para preparar as medidas de segurança e depois eles voltam ali, já que eles precisam derrubar o 1804 o mais rápido possível. Enquanto isso, o Hanfeng e o Ziwi estavam voltando para o apartamento. E na hora que o Ziwi abre o apartamento dele, ele percebe que lá dentro estava muito quente. E quando eles entram, o Ziwi não estava acreditando no que ele estava vendo, já que tinha aquecedores e até mesmo um gerador de energia. E depois de ver todos os suprimentos, ele pergunta como o Hanfeng fez aquilo. E nessa hora, a garota acaba aparecendo perguntando onde estava o drone. E o Hanfeng, todo sem graça, fala que ele esqueceu. E assim, a cena acaba mudando para 2 horas depois. E o Ziwi fala que o Hanfeng era realmente incrível, já que ele conseguiu prever a tempestade de... Agora, com 3 bocas para alimentar, pronto, o teu estoque de comida vai acabar cada vez mais rápido. Se bem que essa mina aqui também deve ter um estoque muito bom de comida. Se bem que ela guarda muita coisa inútil, tipo um manequim. Neve. E o Hanfeng pede desculpas pra ele por não ter sido sincero desde o começo. Mas o Ziwi acaba se levantando e se curvando para o Hanfeng, agradecendo porque se não fosse por ele, com certeza ele teria morrido de fome. Mas o Hanfeng fala pra ele não falar isso, já que ele ajudou ele muito. E assim o Ziwi começa a chorar, falando que ele era uma pessoa muito boa. Mas ele acaba dizendo para o Hanfeng que as coisas mudaram muito. Olhando e pergunta se ele se lembra da mensagem que ele enviou, dizendo que a queda de energia aconteceu. E fala que desde aquele dia, aquele cara Shuyu tentou roubar o suprimento dos outros. E alguns obedecem. Eu fico me perguntando como é que o Prota cortou a energia com o resto do prédio e conseguiu fazer uma conexão direta só com as suas coisas. É isso que eu queria saber. Desceram suas ordens, mas tinha outras pessoas como ele que não. E depois que algumas pessoas saíram, o Shuyu acabou agindo como se não se importasse com ninguém. Mas pelas costas deles, ele fez com que o Taiyu lidasse com eles, dizendo algo sobre redução de ameaças. E o Hanfeng fala que não é de se admirar que o comitê de proprietários tenha crescido tão rapidamente, já que eles estavam usando métodos sujos. E fala que vai ser muito difícil de lidar com aquele cara. Mas o Ziwi fala que tem um ditado que tudo que vai volta. E pede para o Hanfeng... Como? Pô, esse cara aí tão poderoso demais já. Não dá pra lutar contra eles, não. Não temos nenhum lutar... será que a mina também vai entrar no grupo? Aquela lá que
curativa, mas também bate com E força. adivinhar com quem eles mexeram. E era o próprio Lim Jung-hoo, o boxeador campeão dos pesos médios. E o Hanfei fala que com certeza todo mundo deve ter sido espancado gravemente. E o Ziwi fala que ele estava correto. Mas o Xiuyu se preocupa muito com a reputação dele, então ele não admite a derrota. E essas pessoas investigadas pelo Jiang e Xiuyu continuam tentando lutar contra o Jung-hoo. E como resultado, todos eles foram derrubados pelo Jung-hoo. E por causa disso, o Jung-hoo também ganhou um monte de seguidores. E 2 deles são muito conhecidos. E um deles se chama Zheng Yanhu. E ele costumava ser um fã do Jung-hoo. E ele ouviu dizer que aquele cara lutou em lutas clandestinas por alguns anos. E ele era muito conhecido top pela sua velocidade. E o outro se chama Kim Jung-jae. E ele é naturalmente dotado de muita força. E seu corpo é tão forte como se fosse um monstro. E contando com eles dois e o Jung-hoo, eles formaram uma força dentro do complexo. Maneiro! E essas pessoas realmente odiavam a hipocrisia do Jiang Xiuyu. Mas o Xiuyu está de todo jeito tentando roubar os suprimentos deles. E o Ziwi fala que antes dele desmaiar, todos eles estavam vindo para roubar o Hanfei. E o Hanfei pensa que as coisas não estavam indo muito bem. E nessa hora, eles acabam escutando um barulho. E olhando as câmeras, a garota fala que tinha alguém vindo atrás deles. O Hanfei se levanta rapidamente falando que vai eletrificar a porta. Mas a garota fala que estava sentindo um cheiro de enxofre. E nessa hora teve uma explosão que fez todos eles caírem. E a garota fala que eles provavelmente estão usando explosivos. E parece que são muito poderosos. Mas olhando pela câmera, ele percebe que a Huina estava falando com o Xiuyu. Então provavelmente... Será que o Prota consegue se proteger disso? Ou será que a proteção que ele fez na parede também fez na porta? Eu não sei se ele só reforçou a porta e nada ou não. Foi ela que denunciou. Só reforçou a parede ou não reforçou a porta? Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que ele reforçou a parede, mas o resto não. Ele, o Hanfei, pede pra todo mundo ficar longe da porta. E acaba eletrocutando uma pessoa que estava segurando nela. E o Xiuyu pede que instale os explosivos na junção da porta e da parede. E na hora que eles fizeram isso, a porta continuava intacta. Só houve algumas rachaduras do lado da parede. E o Xiuyu algumas? Quase quebrou! Que parece que aquele garoto... Se alguém der um chute muito forte aí, isso quebra, facilmente. Tomou algumas providências com precaução. E ele fala que dessa vez eles vão usar uma porção de 3 explosivos em cima combinados. E era pra... Como é que eles têm esse escudo policial dentro do prédio? Pra bombardear um lugar específico. E se não houver reação, era pra continuar aumentando os explosivos. Já que hoje eles deveriam invadir a casa dele. Enquanto isso, eles continuavam tentando explodir a porta do Hanfei. E o Hanfei fala que as explosões estavam ficando cada vez mais alta. Mas nessa... Por que tu não usa a borracha que vai deixar mais líquido e depois que assim a explosão não vai perfurar? Ou será que vai tirar a parede para todo quanto é lado? Ele acaba escutando um barulho diferente. E o Ziwi fala que parece que a parede estava rachando. E assim eles começam a colocar mobílias na frente da parede pra não abrir. Mas o Hanfei fala que bloquear vai ser inútil. E pede pra passar tudo rapidamente, já que ele tinha um plano. Mas a garota fala pra deixar isso com ela, já que ela poderia movê-los rapidamente. E assim ela acaba sugando tudo pro seu buraco... Ela dando bronca sem saber do poder dela. Negro guloso. E o Ziwi estava assustado com o poder do buraco negro dela. Enquanto isso, o Hanfei acaba ativando o seu poder... Pera, buraco guloso? Rapaz... Se não fosse criança, eu fazia piada. Roxo, dizendo que vai tentar remodelar aquela parede como da última vez, mas ele precisa controlar o alcance, ou aquele processo de endurecimento vai demorar muito tempo. E usando juntamente com a luz verde, ele finalmente conseguiu reparar aquela porta. E o Ziwi pergunta se o Hanfei tinha poderes mágicos, mas nessa hora eles acabam escutando outra explosão e novamente a parede foi rachada. E o Hanfei se pergunta como ele conseguiu rachar novamente depois do reforço. E a garota fala que eles estavam bombardeando o chão. Então o Hanfei percebe que não importa quanto ele conserte, já que era inútil, e fala que tinha uma ideia muito perigosa, e pergunta se eles confiam nele, mas todos eles falam que o Hanfei poderia dizer o que... Do nada a luz caiu, porra! Mas então fica pra aqui, rapaziada, já que a luz caiu, igual ao resto do prédio, vamos ficar por aqui, espero que tenham curtido, mas tá bem legal, eu avancei um pouquinho na obra, não tanto assim, mas já deu pra dar uma avançada. Se queres mais desta obra, dá like, compartilha, hype o vídeo, faz tudo o que é possível, ou faz uma coisa aí, já ajuda demais, dá o like, já, coisa maravilhosa. É isso, espero que tenham curtido, valeu, fui. Tchau, tchau.